Isso começa com um garoto chamado Harukan, que parece estar deixando sua cidade atual para outra, mas sua amiga de infância, Mi-chan, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não quer que ele vá. Harukan rapidamente segura as mãos dela para confortá-la e acalmá-la, e promete que irá buscá-la quando crescer, e então se casar com ela. Essa parece ser a única maneira de sempre estarem juntos, lado a lado. Ele acrescenta que mesmo se morrer, irá protegê-la, e ela concorda. Ele embarca em um ônibus, que acaba se envolvendo em um acidente de trânsito, e ele morre no reino de Beltrum. No ano 991 do Santo, no início do SP, um garoto chamado Ryu acorda de um longo sono e se encontra em um quarto que não sabe como chegou lá. As memórias da vida passada de um garoto chamado Haruto Amakawa continuam surgindo em sua cabeça, mas ele não consegue entender quais são essas memórias. Então, alguns caras entram com um grande saco apertado e veem que Ryu está vivo. Um dos caras achou que ele estaria morto, pois estava delirando com febre no dia anterior. Os caras falam sobre seus negócios enquanto desfrutam de sua refeição. A barriga de Ryu ronca, e então um deles chama Ryu, e ele responde alegremente, pensando que seria chamado para comer, mas o cara diz que ele fede e manda que ele vá se lavar. Ao sair do quarto, ele pega algumas frutas de uma árvore. Enquanto come, a memória de quem é Haruto Amakawa e como ele morreu surge novamente, mas ele decide que não é isso que ele é, e permanece sendo Ryu, que vive em uma favela imunda para poder se vingar de sua mãe. Ele se lembra de seu último momento com sua mãe, quando perguntou a ela por que todos tinham cabelo preto, e ela disse que era porque ela e seu marido vinham de um lugar distante. Ela prometeu levá-lo para conhecer os avós em Agumo quando ele crescesse, mas um assassino desconhecido a matou. Ryu chora um pouco, limpa o rosto, se veste e pega sua camisa. Então, algumas mulheres se aproximam dele, mas não chegam mais perto porque ele fede. Uma delas pergunta se ele viu uma garota com cabelo roxo que tem mais ou menos a mesma idade que ele, e ele diz que não sabe. Uma delas decide lidar com a situação, então se aproxima dele e se desculpa por surpreendê-lo daquela maneira. Ela se apresenta como Cécia, e ele diz que seu nome é Ryu e que seus pais são imigrantes. Cécia consegue perceber isso porque o cabelo dele é preto. Ela pergunta novamente sobre a garota que estão procurando, mas ele dá a mesma resposta. Ela pergunta que tipo de roupas as pessoas usam na favela, e ele diz que é o mesmo que as pessoas comuns, mas completamente esfarrapadas. Lady Vanessa sugere que elas troquem de roupa e voltem, mas Lady Cristina diz que devem se apressar. Lady Vanessa responde que devem ter cuidado para não causar distúrbios, algo que Lady Cristina não quer. Lady Vanessa diz a Cécia para procurar uma resposta mágica nas proximidades, e Cécia entoa um feitiço para fazer a mágica. Surpreendentemente, Cécia consegue sentir magia em Ryu, e ela diz às outras mulheres que Ryu está transbordando com uma quantidade considerável de poder mágico. Ele tem o potencial necessário para usar magia, mas fica surpreso ao descobrir que a estranha luz sobre ele é magia. Lady Vanessa pergunta a Cécia se há outras respostas, mas ela diz que as reações mágicas que a busca capturou são delas e de Ryu. As mulheres não parecem ver a luz sobre ele. Ryu se pergunta. Então, as mulheres decidem verificar outras casas por ela, mas Cécia rapidamente volta para compensar Ryu com um token em troca da informação. Ryu abre o pequeno token e vê que contém muitas moedas de prata maiores. Ele olha ao redor, guarda o token e corre para casa para se encontrar com os outros caras que deixou em casa. Ao chegar em casa, Ryu abre a porta e um homem estranho com uma máscara no rosto de repente o agarra e tenta esfaqueá-lo no peito, mas por sorte o token está lá para bloquear a tentativa. O token e Ryu caem no chão e o homem estranho fecha a porta e avança em direção a Ryu. Ele olha ao redor e encontra todos mortos, e então pergunta quem é o homem estranho. O homem estranho tenta atacá-lo, e então uma mulher como um anjo aparece à frente de Ryu e chama por Haruto. Ela promete ensinar a ele sobre ODD e como usar seu poder mágico. Ela segura o rosto de Ryu e lhe diz para aguçar seus sentidos. Então, a luz começa a sair de seu corpo e se desvanece no ar enquanto o homem quase o atinge. Ele desvia e o soca na barriga. O homem estranho entoa um encantamento de habilidade física, e ele faz mais movimentos para matá-lo, mas Ryu acaba jogando o homem estranho no chão e sua máscara cai. Para a surpresa de Ryu, o homem estranho é, na verdade, o chefe do cara, deitado morto no chão. Então, ele ouve a voz de alguém no saco de antes. Ele rapidamente o abre e descobre que é a menina pequena que as outras mulheres estão procurando. A menina pequena implora para que ele a salve e o leva ao castelo, onde seu pai o recompensará. A pequena olha para o lado e vê um homem morto deitado, e ela desmaia. Ryu carrega a menina até o castelo dela. No caminho, ela encontra as mulheres. Lady Cristina acha que ele mentiu para elas, então se aproxima e o esbofeteia. Ela pega sua irmã Flora dele e Vanessa chama Roana e Célia para ajudar Flora, pois ela parece estar inconsciente, mas ilesa. Lady Cristina pergunta a Ryu o que ele estava tramando, sequestrando sua irmã, mas ele diz que foi ela quem pediu. Lady Vanessa pede a Ryu que explique em detalhes, mas ele diz que Flora pediu. Lady Cristina o interrompe e segura a camisa de Ryu. Ryu segura e aperta suas mãos e lhe diz para ouvir até o final. Lady Vanessa saca sua espada para avisar Ryu a soltar as mãos de Cristina e que Cristina pare de provocar Ryu.
Eles se soltam, mas Lady Cristina diz que o fará ser acusado de lèse-majesté. Lady Vanessa insiste que ouçam o que aconteceu dele, e Lady Cristina diz a ela para se apressar e contê-lo. Lady Vanessa diz que Hugh terá que acompanhá-las até o castelo, mas ele não vai. Lady Vanessa diz que é uma ordem. Ele diz que tudo o que fez foi resgatá-la quando ela acordou. Lady Vanessa diz que ele terá que contar o que sabe. Então, ele sente que tentar protestar seria apenas uma perda de tempo. Assim, ele aceita segui-las, mas apenas para conversar. Lady Vanessa diz que ele será libertado se for inocente. Alguns nobres vêm verificar a casa onde o incidente aconteceu, e um dos guardas chama Sir Alfred, dizendo que encontraram um homem ainda respirando. Os guardas trazem o homem, que é o homem estranho com a máscara. Um homem desconhecido na multidão o vê e quebra um material que faz o homem estranho morrer instantaneamente. O homem desconhecido confirma que ele está morto e deixa a área. No castelo, a mão de Hugh está sendo pendurada e ele está sendo torturado por Charles Arbor, o vice-capitão dos Cavaleiros da Guarda Real. Hugh pergunta por que está sendo torturado, pois só concordou em ir com as damas ao castelo para conversar. Charles diz que Hugh terá que lhe contar tudo o que sabe sobre o sequestro da segunda princesa. Charles diz que irá ser gentil com ele se cooperar com a investigação e o liberará imediatamente. Ele precisa admitir sua cumplicidade no sequestro, mas Hugh diz que não fez nada disso. Charles fica bravo com ele e bate em Hugh com um pedaço de madeira. Charles pergunta a ele pela segunda vez, mas ele ainda tem a mesma resposta. A princesa Flora finalmente acorda para ver Lady Vanessa e Célia, que lhe dão água para beber. Ela explica o que aconteceu com elas, mas Vanessa diz a ela que uma investigação está em andamento para determinar se o conteúdo do testemunho de Hugh é verdadeiro ou não. A princesa Flora pede a Vanessa que convoque Hugh para seu local, mas Vanessa diz que seria desafiador e exigiria o consentimento de Sua Majestade. Então, a princesa Flora diz a ela para se apressar e fazer os arranjos necessários, pois não pode permitir que ele enfrente nenhum inconveniente. Vanessa e Célia saem para entregar a mensagem. Charles ainda está batendo e continua fazendo a mesma pergunta, mas nada mudou, e Hugh, por outro lado, está cansado. Um dos guardas diz a Charles que Hugh vai morrer. Ele continua torturando a princesa Flora para ser sequestrada. Ele acrescenta que as coisas não acabarão bem para os guardas se não restaurarem sua reputação. Enquanto fala, Vanessa e Célia chegam ao local e veem que Hugh foi brutalmente torturado. Charles afirma que está conduzindo uma entrevista legal. Célia diz que os guardas deveriam soltar Hugh. Charles diz que é altamente provável que Hugh esteja envolvido no sequestro da princesa Flora, mas Vanessa diz a ele que a princesa Flora diz que deve a Hugh sua vida. Charles fica feliz em saber que a princesa Flora está viva, já que isso é o mais importante, então ele ordena que seus guardas soltem Hugh. Célia tenta ser útil, mas Hugh diz a ela para não tocá-lo e cai no chão. Célia se sente mal e diz que vai curá-lo imediatamente. Charles diz a seus homens para deixá-lo sair do local e Vanessa o observa enquanto ele se afasta. Hugh acorda e se encontra em um quarto, perguntando onde está, e Célia responde que ele está no Palácio Real. Ela pergunta se ele está bem e se não sente dor. Ele fica surpreso ao ver que não tem nenhum arranhão no corpo. Célia se sente mal porque o fizeram passar por algo terrível. Hugh pergunta se foi ela quem o curou e ela diz que sim. Ela acrescenta que também está aprendendo magia na Academia Real de Beltrão e diz que seu nome completo é Célia Clare. Ela pergunta se ele a lembra e ele agradece. Hugh pergunta o que vai acontecer com ele agora, e Célia diz que parece que Hugh terá uma audiência com Sua Majestade, o rei, que quer expressar sua gratidão a Hugh pessoalmente. Hugh implora a ela para ensiná-lo as maneiras necessárias para uma audiência, pois não pode ver o rei sem conhecer nenhum protocolo. Célia concorda em ensiná-lo. Eles apertam as mãos e estão ansiosos para trabalhar juntos no Palácio do Rei. Hugh é recebido no Palácio do Rei pelo rei e pela realeza. Em troca do que ele fez, o rei diz que ele irá frequentar a escola primária da Academia Real como aluno bolsista. A professora Célia diz a Hugh que ainda não avaliaram suas habilidades acadêmicas, então pergunta se ele sabe ler e escrever. Mas Hugh diz que não, nunca estudou escrita. Nesse caso, a professora Célia diz que irá tutorar ele e pede que ele a acompanhe até seu laboratório de pesquisa após a escola. A professora Célia tenta chamar sua atenção para o fato de que muitas das crianças na academia são de famílias reais ou tituladas, então ele diz que está tudo bem em saber seu lugar. A professora Célia então diz que ele não deve hesitar em procurá-la se tiver algum problema. A professora Célia abre a porta da sala de aula e dá as boas-vindas a Hugh na Academia Real de Beltrão. A professora Célia anuncia que um aluno transferido, Hugh, se juntará à turma a partir de hoje. Ela diz que todos devem ser gentis com ele. A turma começa a murmurar, comentando isso e aquilo. A professora Célia pede que ele se apresente, e ele se apresenta como Hugh. Ele diz que, pela bondade concedida a ele por Sua Majestade o Rei, foi permitido que ele frequentasse este lugar de aprendizado. Ele menciona que sabe que lhe faltam muitas coisas, mas espera que os outros alunos o vejam com bons olhos. Um dos alunos comenta que Hugh parece ser capaz de falar tão bem quanto um servo, e toda a turma ri dele. A professora Célia o elogia e pede que ele se sente. Em seguida, ela começa a aula do dia. Ela pede que eles peguem seus cadernos e copiem a fórmula numérica. Depois, a professora Célia pede que tentem resolver o problema que ela escreveu no quadro sozinhos. A professora Célia se aproxima de Hugh e diz para ele não se esforçar tanto hoje. Os outros alunos ouvem isso e riem.
Um deles diz que Ryu não sabe ler, mas a professora Célia pede que todos se concentrem em seu trabalho. Após a aula, Ryu finalmente encontra o laboratório de pesquisa da professora Célia e ouve a voz dela do lado de fora. Então ele bate na porta. A professora Célia abre a porta e grita com ele, perguntando por que ele não leu a placa. Mas ele rapidamente diz que sente muito por não saber ler. A professora Célia percebe que é Ryu. Ele diz que veio perguntar sobre suas aulas particulares, mas ela afirma que estava esperando. Quando Ryu simplesmente percebe que ela se esqueceu, ela permite que ele entre em seu escritório. Mas está tudo bagunçado. Ela diz que está apenas um pouco bagunçado no momento, mas que é muito mais organizada. Enquanto tenta limpar um espaço, Ryu vê a estante dela e diz que ela parece tão jovem, e ela se sente tentada a dizer que tem apenas 12 anos. Ela diz francamente que deveria estar frequentando a escola primária, mas pulou séries e acabou se formando no ensino médio. Ela dá a ele alguns cálculos para resolver, e ele termina rapidamente. A professora Célia fica surpresa que ele os resolva tão rápido, mas ele diz que é apenas multiplicação e divisão simples. A professora Célia confessa que a única na turma que consegue fazer isso é a princesa Cristina. Então Ryu se lembra de que foi aluno universitário, então faz sentido. A professora Célia pergunta onde ele aprendeu aritmética, e ele diz que foi com sua mãe, que faleceu. A professora Célia sente muito por isso, e decide preparar um chá para eles. Ele bebe o chá e gosta. Então a professora Célia pergunta como foi seu primeiro dia de vida acadêmica. Ela pergunta se ele tem algum problema, e ele diz que nada em particular. Ela diz novamente que, se houver algo, ele deve informá-la. Então ele menciona uma coisa, que ela deve recomendar alguns livros infantis. Ele diz que quer aprender as letras, e ela concorda em escolher alguns livros para ele na biblioteca. É um dia de treinamento, e todos têm um parceiro para lutar, mas apenas Ryu tem isso mesmo para treinar. Então o mestre diz para ele vir e atacá-lo da maneira que achar melhor. Agora todos os outros alunos olham para isso. O mestre diz para ele atacar. Ele se lembra de que seu mestre costumava lhe dizer a mesma coisa quando queria lutar. A maneira como ele luta com o mestre parece que ele é bom em esgrima, mas os outros alunos ainda falam mal dele. Não importa. No final da luta, o mestre lhe diz que ele tem potencial para se tornar um cavaleiro, mas Ryu diz que não tem interesse em se juntar aos cavaleiros e o agradece pelas palavras gentis. Após a aula, Ryu é visto estudando pela professora Célia, que o elogia. Ela diz que os exames de fim de semestre estão chegando em breve, então ele precisa estudar bastante. A professora Célia diz que ele acabou de ser matriculado na academia, então não deve se preocupar muito com suas notas. Ele diz que não vai se preocupar, mas que dará o seu melhor. No dia da prova, todos têm suas questões de exame, e a professora Célia diz a todos para darem o melhor de si. Após o exame, ele sai da sala para o pátio, onde vê muitos alunos brincando, e então uma memória de uma moça chamada Mi-chan surge. Os alunos notam e começam a falar muito sobre ele. Ele sai da vista deles para ir ao seu quarto. Então, ele se lembra de uma moça chamada Ayase Miharu, amiga de infância de Amakawa Haruto. Mas os dois foram separados quando os pais de Haruto se divorciaram. Depois, ele viu Mia-chan novamente no ensino médio, mas ela nunca voltou para a escola. Era como se ela tivesse se apagado de sua vista. Mas após essas memórias, Ryu quer acreditar que Amakawa Haruto está morto e que ele não é mais Amakawa Haruto. Ele agora é Ryu, e é por isso que ele vai viver isso. Ele será tenaz e forte. O resultado da prova final é divulgado, e o nome de Ryu aparece ao lado do da princesa Cristina, o que surpreende os alunos. Ryu se junta a eles no quadro. Então, Alfonso se aproxima e pergunta sobre a impropriedade que ele cometeu. Mas ele não sabe do que o aluno está falando. Alfonso aponta para o quadro e diz que um plebeu como Ryu nunca poderia estar ao lado da princesa Cristina no topo da classe. Ryu diz que apenas fez a prova, mas Alfonso acredita que Ryu deve ter usado algum tipo de truques. A princesa Cristina interrompe a discussão quando ela começa a esquentar e diz que a inveja de um cavaleiro é feia. Alfonso grita que não pode deixar isso passar sem contestação e que vai lutar contra essa injustiça. Então, a princesa Cristina pergunta se ele tem alguma prova concreta, e agora ele fica em silêncio. Ela diz que alegações infundadas apenas servem para desmerecer a dignidade da academia. A professora Célia entra e diz que a conquista é resultado do trabalho duro de Ryu, e ela pode atestar isso. Alfonso diz que nunca aceitará isso, então ele sai com seu grupo. Ryu quer agradecer à princesa Cristina, e ela rapidamente o interrompe, dizendo que não foi nada e que não interveio por causa dele. A princesa Cristina diz que ele não a vencerá na próxima vez, e ela vai para o laboratório de pesquisa da professora Célia. A professora Célia parabeniza Ryu por ter ficado em primeiro lugar nos exames de fim de semestre e o agradece. Ela diz que está um pouco preocupada ao pensar que ainda mais alunos podem procurar maneiras de criticá-lo. Bem, ele diz que já está acostumado com isso. A professora Célia afirma que o bullying dos nobres apenas demonstra um mau caráter deles. Então Ryu pergunta se algo semelhante aconteceu com ela, já que ela diz que se destacou. Ela confessa que houve isso e aquilo por parte dos de posição social mais alta, e seus seguidores, mas ela ignorou tudo. Naquela época, ela tinha amigos, mas Ryu diz que ficará bem porque a tem ao seu lado. Ela sente que Ryu está zombando dela, provavelmente tratando-a como uma criança, mas Ryu diz que é mais velho que ele. Ryu a considera uma amiga e ela diz que não se importa. Ryu pede que ela repita, e ela diz a mesma coisa, afirmando que Ryu pode perceber pelo clima. Nesse caso, Ryu diz que se algum dia ele se meter em problemas, a professora Célia deve aconselhá-lo como sua professora e amiga. E ela concorda.
Ela acrescenta que quando ele estiver prestes a chorar por causa de todo o bullying, ela o acolherá em seu seio. Ryu diz que ela é pequena, então, em termos de posicionamento, parece perfeita para se agarrar. Ela bate na mesa e diz que não é pequena e ainda está crescendo. Eles falam sobre suas alturas e riem no final. No campo de treinamento, o mestre informa aos alunos que um torneio de exibição entre os Cavaleiros do Reino será realizado novamente este ano, e representantes da divisão da escola primária foram selecionados da turma. Então, o mestre começa a chamar os nomes dos selecionados. 1. Sexto ano, Alfonso Rodin. 2. Quinto ano, Stewart Huguenot. E 3. Ryu. Os alunos murmuram novamente, especialmente Alfonso. Ele diz que não aceitará isso porque se pergunta por que alguém tão inferior foi escolhido para participar de um torneio noturno. Ele diz que é uma vergonha. Além disso, Ryu nem consegue usar magia. O mestre diz que foi decidido e nenhuma objeção será aceita. De volta ao laboratório de pesquisa, a professora Célia diz que ouviu que Ryu participará do torneio, e ele confirma. A professora Célia diz que se Ryu se sair bem no torneio, os cavaleiros podem recrutá-lo mesmo antes de ele se formar. Ela está tendo dificuldade para colocar um livro na estante, e Ryu a ajuda, dizendo que não tem intenção de se tornar um cavaleiro. Ela nota que Ryu cresceu e diz que supõe que já se passaram 5 anos. Mas Ryu lhe diz que ela continua tão pequena quanto sempre. Ela grita para ele não dizer que é pequena, mas que ainda está crescendo. Ryu diz que ela disse isso há 5 anos. E então ela o lembra de que o chá vai esfriar. Ryu faz chá para eles, e desta vez ela gosta. Ela diz que o aroma é completamente diferente. Quando Ryu faz o chá, ele diz que segue as instruções que leu nos livros. A professora Célia pergunta o que ele fará depois de se formar. Desde que ele diz que não quer ser um cavaleiro. Ele diz que faria uma jornada porque é um lugar que gostaria de visitar. A professora Célia pergunta se ele quer deixar o país, e ele responde que o país é difícil para ele viver. A professora Célia pergunta por que ele não trabalha na academia, porque sem ele por perto, todo tipo de coisa dará errado. Explica ela, com ele fazendo chá e arrumando seu laboratório. Ela diz que Ryu sempre a repreende quando ela se envolve demais em sua pesquisa. Ryu diz que é grato pela consideração dela, mas, mais tarde ou mais tarde, ela entrará em conversa sobre casamento. Ela pergunta por que ele diria isso, e ele responde que não seria bom ter algum plebeu desconhecido em seu laboratório de pesquisa. Ela diz que não tem intenção de se casar por um longo tempo, e Ryu diz que ela pode fazer o que quiser. Ryu elogia sua beleza, e ela não sabe o que dizer. Ela rapidamente lhe faz uma pergunta. Ela pergunta onde ele quer ir, e ele diz que é a terra natal de seus pais, a região de Yagumo. Ela rapidamente diz que Yagumo é um lugar à beira da selva. Ryu se deixa levar, pensando na promessa que sua mãe fez de levá-lo a Yagumo. Quando a professora Célia chama seu nome, Ryu responde que é apenas um plano. É hora de começar o torneio entre os gloriosos cavaleiros do reino e os alunos da Academia Real. Alfred Amerly se apresenta como árbitro e a multidão o aplaude. Sir Alfred é o primeiro desafiador da escola primária da Academia Real de Beltron, em Rio. Ao pisar no palco, Alfonso diz a ele para não fazer uma apresentação patética lá fora, porque isso também diminuirá a opinião das pessoas sobre ele. Ryu diz que fará o seu melhor para não lutar uma luta feia. Alfonso diz que ninguém espera nada dele de qualquer forma. A professora Célia chama o nome de Ryu e diz para ele se controlar. Ryu diz a Sir Alfred que está pronto para lutar. Então, Sir Alfred diz que o primeiro desafiador dos Cavaleiros da Guarda Real é Charles Arbor, que por acaso foi quem torturou Ryu no Palácio Real. Charles diz que sabia que Ryu seria matriculado na academia, mas nunca imaginou que o sujo garotinho de antigamente seria seu oponente. Ryu, por outro lado, diz que deve a Charles uma dívida por seus cuidados naquela época e se sente mal por não ter podido ajudar mais. Sir Alfred diz para cessarem a conversa então. Desafiadores prontos. Sir Alfred vê Ryu naquela posição e Charles sente que Ryu está zombando dele por não trazer um escudo como ele fez. Sir Alfred começa a luta. Ryu continua esquivando e bloqueando Charles enquanto Charles está no palco lutando com todas as suas forças apenas para se vingar porque foi punido com uma despromoção 5 anos atrás por causa de Ryu. No final da luta, Ryu tem sua espada apontada para o peito de Charles. Com Charles desarmado, Sir Alfred anuncia Ryu como vencedor. Charles tenta implorar por uma segunda chance, mas uma derrota é uma derrota, de Sir Alfred. Sir Alfred diz a Charles que se ele é um membro dos honrosos cavaleiros da Guarda Real, ele aceitará graciosamente sua derrota e se retirará. Charles admite sua derrota, e Ryu o agradece pela luta. O mestre e a professora Célia aplaudem e elogiam Ryu. A multidão o aplaude enquanto ele sai do palco. Na noite do mesmo dia, Charles é visto irritado e falando muito sobre a luta que teve com Ryu e explica como ele e Ryu se conheceram pela primeira vez 5 anos atrás para um homem que parece ser o desconhecido quando o sequestro aconteceu. No dia seguinte, a professora Célia é vista esperando que Ryu apareça porque ela precisa celebrar sua vitória com ele. E ele finalmente o vê, mas parece estar indo para outro lugar. Ryu se encontra com uma mulher e lhe entrega algo para ler sobre a luta que teve no dia anterior, e ela diz que ele estava muito elegante. A mulher diz isso e sai correndo, mas Ryu não consegue detê-la. A professora Célia observa tudo o que acontece de trás de uma árvore onde se esconde, então ela sai assim que a mulher vai embora.
A professora Célia está verificando os planos dos alunos para depois da graduação, mas não consegue encontrar o de Ryu, o único que não escreveu nada. Então ela se lembra de Ryu dizendo a ela na outra vez em seu laboratório que gostaria de sair. Com Ryu ficando para trás, Flora está preocupada com o fato de ele sempre ser maltratado. De repente, monstros aparecem à frente deles. Mas Alfonso diz aos alunos para não se preocuparem muito, pois os monstros são goblins. Alfonso diz que os 3 na vanguarda devem usar artefatos para aumentar suas habilidades físicas. Enquanto ele avança, 3 dos alunos entoam um encantamento de habilidade física, e eles derrubam todos os goblins. Alfonso diz que eles não são nada demais, mas precisam de monstros mais formidáveis. Alfonso chama Ryu para não ficar parado em estado de choque. Ryu pede desculpas, e eles continuam sua jornada. Entre todos, Ryu em particular está sendo observado por homens desconhecidos ao longo da floresta. O desconhecido está contemplando se deve testar Ryu um pouco e ver quais são suas verdadeiras capacidades. Os alunos encontram o caminho para sair da floresta e sentem que estão perto de seu objetivo, até encontrarem um penhasco, e começam a se perguntar se as informações estão erradas. Cristina pergunta ao comandante o que fazer, e de repente, uma lança é lançada de dentro do arbusto, quase atingindo Roanya. Os inimigos se revelam e são orques. Alfonso chama os da vanguarda para levantarem o escudo e bloquearem as lanças. Ryu bloqueia a lança que vem em sua direção. Mas Stuart, que está segurando um escudo, não consegue se defender bem e a lança corta sua perna, enquanto ele grita: "Sua perna?" Ele se aproxima de um aluno que está lutando, mas o aluno o empurra para longe. O empurrão é forte demais, fazendo com que Stuart entre em contato com Flora, e ela cai do penhasco. Ryu rapidamente voa atrás dela, ativa seu poder para ajudar Flora e então a empurra para cima enquanto cai do penhasco. Flora se levanta após aterrissar de volta no topo para procurar Ryu, mas não consegue encontrá-lo. Com a magia dos alunos, eles conquistam o grupo de orcs. Ryu pensa que pode parecer suspeito para os outros alunos que ele caiu de um penhasco sem se machucar. Ele tem certeza de que não é magia ou técnicas mágicas, mas não consegue saber qual é o poder, nem mesmo a mulher que apareceu para ele enquanto lutava contra o homem mascarado. Então ele ouve as vozes dos alunos no penhasco, culpando Stuart por empurrar Flora para fora do penhasco. Stuart encontra uma maneira de convencer alguns dos alunos a acreditarem que é toda a culpa de Ryu que a princesa Flora caiu do penhasco. No primeiro momento, o comandante diz que seria melhor se eles encontrassem uma saída da floresta. Então Flora pergunta se eles vão apenas deixar Ryu para trás. Mas Alfonso diz que ele merece o que aconteceu. Ele ouve tudo e sente que seu plano de se formar não vai dar certo. Então ele vai embora. Flora diz aos outros alunos que vai ajudar Ryu, mesmo que signifique que apenas ela o ajudará. Eles ouvem uma voz grossa. Com o chão tremendo a cada passo do monstro, o monstro se revela e é um monstro feroz. O monstro ruge para eles e o comandante está com medo do monstro. A princesa Cristina entoa Thunderball para tentar atacar o monstro, mas o monstro frustra o ataque. Alfonso sugere que usem Ice Lance e convoca a vanguarda para aumentar suas habilidades físicas. As damas entoam Ice Lance, enquanto os guardas entoam Enchant Physical Ability. O feroz monstro desvia do ataque de gelo e ataca os homens da vanguarda. Alfonso grita para que eles recuem enquanto os outros fogem. Flora foi para trás para curar alguns dos alunos feridos. O monstro chega até ela e tenta machucá-la, mas Ryu aparece na cena e corta uma das mãos do monstro. Ryu diz a Flora para levar o aluno ferido e se afastar da área. Ryu luta contra o monstro com todas as forças até conseguir um grande golpe que corta o pescoço do monstro, que desaparece. Ryu deixa a área antes que os alunos percebam que ele foi quem matou o feroz monstro. O homem desconhecido observa como ele luta contra o monstro e acha isso mais divertido do que nunca. Ele nota o cabelo preto de Ryu. Ele consegue perceber que ele é descendente de pessoas que vieram da região de Yagumo e é por isso que consegue usar as artes espirituais. Ele ri e vai embora. A professora Célia está caminhando por um caminho reclamando sobre o porquê de tantas tarefas serem sempre atribuídas a ela. Então, ela ouve o juiz conversando com Sir Alfred e Stuart. Eles estão tentando pressionar a situação e fazer de Ryu o centro dela, apesar de ele estar ausente. A professora Célia se pergunta o que poderia ter acontecido enquanto está em seu laboratório de pesquisa. Preocupado, Ryu bate e entra em seu laboratório e pede desculpas por causar tanta confusão. À primeira vista, ela se depara com ele e o abraça. Ela toca seu corpo e pergunta se ele está bem, mas Ryu afirma que está coçando. Ele explica tudo a ela e também informa que estão fazendo uma acusação falsa contra ele. A professora Célia diz que ele não fez nada, mas Ryu responde que são as pessoas no poder que decidem o que é certo ou errado. Mesmo que ele recua a verdade, ninguém a reconheceria, e isso porque ele não é da nobreza. A professora Célia gostaria que ele pudesse fazer algo a respeito. Ryu agradece a ela por tudo que ela fez por ele e diz que está feliz por poder conhecê-la. Ele diz que ela é a única pessoa a quem ele quer se despedir. Ele conta a ela que vai para a região de Yagumo. A professora Célia confessa que queria vê-lo se formar, mas Ryu diz que enviará cartas ao longo do caminho, mas usará Haruto como um pseudônimo. Eles esperam se ver novamente e ela o abraça e lhe deseja o melhor até que ele retorne. Sir Alfred joga as roupas do alvo de assassinato para uma garota cativa cheirar, para que ela sempre se lembre do cheiro de seu alvo. Ele descreve o alvo como tendo 12 anos, um menino. O nome dele é Ryu e seu cabelo é preto. Ele diz à garota para encontrar Ryu e matá-lo a qualquer custo. A garota concorda em realizar o assassinato. Após 3 dias de
jornada pela floresta a partir de Beltrão, a capital real, Ryu encontra um reino vizinho e chega à cidade de mercado de Amon, no reino de Galar. Ele escreve uma carta na entrada do mercado e vê um cartaz de procurado. E há um cartaz de procurado circulando na capital real, então ele não consegue adquirir os itens de que precisa para sua jornada, mas fica aliviado por estar no cartaz de procurado aqui no reino de Galar. Nesse caso, a professora Célia não deveria se preocupar. Apesar de ser a primeira vez que entra em Mamandei, Ryu vê a cidade como um lugar movimentado e vibrante. Os alimentos são abundantes e parece que ele conseguirá adquirir alimentos enlatados rapidamente, o que é um alívio. Enquanto passeia pela cidade, a garota assassina o segue, e ao mesmo tempo, Ryu sente que está um pouco nervoso demais, então ele rapidamente se vira para olhar, mas não encontra nada. Enquanto Ryu vagueia, ouve um homem anunciando sua massa com sopa, então ele se aproxima do homem para ouvi-lo. Sendo novo na cidade, o homem descreve como a cidade criou a massa com sopa através da lei de Lisalot, que governa Amondei. Ao pensar que é a primeira vez que verá isso, seu estômago ronca. Então ele pede uma tigela. Ele dá a primeira mordida e gosta. Tem uma rápida lembrança de Haruto comendo massa com sopa. Então se pergunta se a tal Lisalot também veio da mesma cidade que Haruto, mas logo desvia o pensamento, pois parece que não há nada que possa ser feito a respeito. Após a refeição, ele continua sua jornada para Yagumo porque foi uma promessa que fez a sua mãe. Ele encontra um edifício que a pessoa Lisalot descreveu para ele, a Guilda de Comerciantes Rica, onde encontraria uma loja de menju. Ele vê uma mulher e seu filho comendo buns de carne menju e uma senhora que parece menju do lado de fora do edifício. Bem, ele entra no edifício e olha ao redor até que um atendente da guilda lhe diz para não usar uma espada. Dentro da loja, ela diz que podem cuidar dela enquanto ele verifica as coisas. Enquanto Ryu tira o capuz para desembainhar a espada e entregá-la a ela vê seu cabelo preto e fica um pouco surpresa. Ela recolhe as espadas e agradece pela cooperação dele. Ela se apresenta como Lota e diz que irá ajudá-lo hoje na loja. Ela o ajuda a embalar todas as suas coisas e lhe serve um pouco de chá preto, que ele bebe. Ela pergunta se ele está acostumado a beber chá preto, e ele diz que entre seus conhecidos há uma dama que adora chá preto, e ele aprendeu muito ao beber com ela. Lauda pergunta se ele reconhece as folhas de chá, e ele menciona o aroma único e a leve adstringência. Então ele diz que o chá deles é bom e que gosta da louça também. Ela diz que o lema da guilda de comerciantes deles é proporcionar um ambiente perfeito para negociações, a fim de ter os melhores negócios possíveis com seus clientes. Então ela pergunta se devem se encarregar da entrega de uma carta para ele, e ele responde que sim, com prazer. Ryu escreve uma carta novamente para a professora, dizendo que ela completou suas compras e está prestes a partir. Assim que deixar a região de Stral, ele não poderá enviar mais cartas, mas ainda assim, não se preocupe. Nenhuma notícia dele é prova de que ele está indo bem. Ryu agradece a Lot e aos outros pelo serviço e ele sai. Cosette diz a Lady Lisalota que Ryu é um pouco misterioso, mas ela responde que agora é Lot. Enquanto Ryu Grande continua sua jornada pela floresta, vê uma garota e tenta checar como ela está, mas ela acaba sendo a garota assassina. Ela injeta veneno em Ryu, mas ele consegue empurrá-la para longe dele. Ele olha para o rosto e as orelhas da garota e a identifica como uma pessoa do leste. A garota saca uma faca e diz que vai matá-lo. O veneno está afetando-o, então ele rapidamente neutraliza o veneno e se estabiliza. Ele diz à garota que não pode deixá-la matá-lo. Então, a luta começa, com os dois desviando das tentativas um do outro. Ryu lança algumas pequenas flechas nela, mas elas desvia, corre para uma árvore e faz um encantamento. Encantar. Habilidade física. Ryu percebe que ela não parece ter aprimorado suas habilidades físicas com magia, mas se pergunta quão rápida ela será. Após o encantamento, Ryu voa para alcançá-la e ela lança pequenas armas contra ele, mas ele as bloqueia com sua espada. As garotas atacam de todas as maneiras, mas Ryu consegue pegar a faca dela primeiro, já que é seu foco, e então a agarra e a derruba no chão. Os olhos dela se clareiam e ela começa a gritar, dizendo coisas como que não quer morrer, chamando por mama, mamãe e coisas do tipo. Ryu vê que os gritos não vão parar tão cedo. Ele não tem escolha a não ser colocar a mão no rosto dela até que ela durma. Ryu amarra suas mãos e pernas para que ela não consiga fazer muito quando acordar. Ele vê o colar de submissão em seu pescoço e se lembra de ter visto um feitiço em um livro. Então, ele tenta imitá-lo no colar de submissão em seu pescoço, e ele cai. Ela parecia estar envolvida no acidente, mas acordou com uma identidade diferente, onde era chamada de Latifa e forçada a aceitar alguém como seu estimado irmão mais velho. O nome de sua identidade anterior é Endo Suzune. Ryu a acorda do sono e ela tenta se soltar, mas suas mãos e pernas estão amarradas. Ryu a avisa para não ficar violenta como fez antes, se não quiser morrer. Ela pergunta se ele tem certeza de que não vai matá-la se ela não lutar, e Ryu diz que depende dela. Ryu faz uma pergunta, mas ela não responde. Então, ele lhe mostra o colar quebrado. Então, ela percebe que há o colar em seu pescoço. Ryu lhe diz que o colar era a razão pela qual ela obedecia a ordens. Mas ela não sentirá mais dor, nem terá problemas para responder suas perguntas. Ela grita alto. Ryu pergunta quem foi a pessoa que deu ordens a ela, e olha ao redor para ver se alguém está por perto, mas diz a ela que são apenas os dois ali. Ela diz que não sabe o nome de seu mestre porque nunca lhe disseram antes. Ryu pergunta o nome da casa deles, mas ela rapidamente se lembra do nome de seu estimado irmão mais velho, que é Stort.
Ele pergunta se ele é uma pessoa bestial como ela, mas ela diz que seu irmão mais velho é humano e foi ele quem a treinou. A partir disso, Ryu consegue perceber que é Stuart da academia e que o Duque Huguenot decidiu fazê-lo desaparecer. Pensando assim, tudo parece consistente. Ryu pergunta se há outros além dela tentando matá-lo, e ela diz que não acha que sim. Então ele pergunta se ela ainda pretende matá-lo, e ela diz que não vai matá-lo. Nesse caso, Ryu diz que deixou todo o equipamento dela com a túnica. Ele cortou as cordas em suas mãos, o que significa que ela estava livre para fugir. Ele também menciona que ela não precisa voltar para seu mestre, já que o colar que a controlava se foi. Ele sente pena e lhe diz para deixar o reino e seguir para o leste, uma vasta área conhecida como a Selva. Ele diz que há um lugar na Terra onde pessoas bestiais como ela e outros semi-humanos vivem juntos. Ryu se prepara para ir embora e a lembra de que não mostrará misericórdia da próxima vez que ela o atacar. Ela continua seguindo Ryu e ele se sente tentado a perguntar se ela tem algum tipo de negócio com ele. Então ela diz que quer ir para o leste com ele. Ryu diz a ela que não a libertou de sua escravidão porque queria resgatá-la, mas é apenas que não matá-la era mais conveniente para ele. Ela diz que não sabe o que fazer. Ryu diz a ela que é humano, assim como as pessoas que a escravizaram. Ryu afirma que ela não pode confiar nele, pois ela pode atacá-lo novamente. Então, ela pede que ele devolva o colar ao seu pescoço, porque odeia estar sozinha assim. Ryu diz a ela para fazer o que quiser e se livrar do colar. Ryu se apresenta e pergunta seu nome, e ela diz que se chama Latifa. Ryu prepara comida para eles na floresta, e ela parece nunca ter comido algo assim desde que foi capturada. Então, ela chora enquanto come, mas Ryu a acalma. Ryu e Latifa estão prestes a chegar à selva e está ficando tarde, então Ryu sugere que eles montem acampamento. A professora Célia fica feliz ao receber a última carta de Ryu, mas não receber mais notícias a fará se sentir um pouco solitária. Ela espera que, onde quer que Ryu esteja em sua jornada, ele esteja seguro. À noite, Ryu faz espaguete para eles e Latifa parece gostar muito. Ryu pergunta a ela se ela já comeu massa antes, e ela diz que costumava comer bem. Ryu diz a ela que pode comer o quanto quiser. Ryu raciocina: se Latifa está chamando a massa de espaguete, isso significa que ela vem do lado de Haruto enquanto eles dormem à noite? Latifa grita enquanto dorme, o que acorda Ryu. Ela diz que quer voltar para casa. Ryu se aproxima e a acaricia. Ela diz que sente falta da mãe, do pai e do Oni-san. Ela diz que quer ir para Tóquio. Latifa acorda na manhã seguinte e vê o cabelo preto de Ryu, se levanta e grita. Ela consegue perceber que ele se parece com o cara que viu antes do acidente. Ela se aproxima e diz Oni-san, e ele de alguma forma responde e acorda. Ryu diz bom dia e pergunta se ela dormiu bem. Ela de repente bate a cabeça na parede e Ryu pergunta se ela está bem. Ela diz que sim. Oni Ryu. Ela diz que queria dizer Oni-chan. Então ela pergunta se pode chamar Ryu de Oni-chan e ele concorda. Ela diz que quer omeletes com queijo no café da manhã. Nesse momento, Ryu nota uma árvore grande não muito longe deles, mas Latifa não consegue vê-la. Ryu se pergunta se a árvore está sendo bloqueada da percepção das pessoas por meio de magia. Ryu quer entrar na floresta profunda para descobrir do que se trata a árvore, mas Latifa parece assustada e consegue sentir um leve aroma. Então, eles decidem descansar por aquele dia. À noite, Ryu está do lado de fora, perto da fogueira, enquanto Latifa está dentro, tendo sonhos assustadores. Ryu percebe e usa sua magia para curá-la. De repente, a luz do lado de fora se apaga e Ryu sai para verificar o que é. Então, ele vê um lobo que, em pouco tempo, se transforma em alguns demi-humanos, refletindo muita luz nos olhos de Ryu. Um dos demi-humanos, chamado Shuma, atinge Ryu. Ryu então usa a arte espiritual para detectar os demi-humanos na área. Sara diz a Shuma para recuar devido à arte espiritual. Ryu pergunta se eles são demi-humanos porque gostaria de conversar. Shizuma diz a Sara que é o professor. Uma voz diz, bem, o grande pássaro que os trouxe. O homem pergunta se o pai do ovo não vai ficar bravo e vir pegar o ovo de volta. Mas o mestre Heiss apenas diz que a distância entre aqui e a região de Stral é considerável. O mestre Heiss ri enquanto eles saem da cena. No grande festival espiritual, Ryu é recebido como seu amigo jurado e Latifa como residente de sua vila, com um beijo de bênção da senhora Dryas. Os aldeões ficam felizes em testemunhar isso e todos festejam ao final da cerimônia. Durante a noite do banquete, cada membro da vila se diverte ao máximo. Mas Latifa, Sara e Orfeia estão todas ao redor de Ryu dizendo quanto querem ser mais amigáveis com ele, embora pareça que estão ficando um pouco embriagadas. E Ryu, por outro lado, não é sociável. Ele espera se sair melhor depois de ouvir aquelas senhoras trocando copos de amizade. As senhoras vão buscar mais bebidas. Lady Úrsula diz a Ryu que Latifa parece estar se divertindo, e Ryu diz que ela se tornou uma parte integral de nossa vila. Ryu se levanta e diz a Lady Úrsula que está pensando em contar a Latifa que ele vai embora em breve. Lady Úrsula diz que com certeza vai sentir falta dele, e sente que é um pouco cedo, mas talvez seja o momento certo. É tarde da noite e o mestre Heiss e o homem decidem descansar em uma floresta e partirão para Stral na manhã seguinte. Então ele amarra uma águia com uma corda contra uma árvore. Depois, o mestre Heiss diz que vai investigar a área um pouco e pede ao homem para cuidar do grifo. Em seguida, ele mostra a ele um material vermelho que chama de um tipo de artefato. Ele diz que isso oferece proteção caso o pior aconteça. Ele acrescenta que, se o homem engolir, poderá saber onde está. O homem coleta e engole.
O mestre Heiss diz a ele que, se algo acontecer, ele não deve se preocupar com ele, mas deve cuidar do grifo para escapar. Aponta em uma direção e diz que se o homem seguir nessa direção, será mais fácil para ele encontrá-lo. Ao sair, o mestre Heiss diz novamente que o homem deve cuidar muito bem do ovo. Alguns momentos depois, o mestre Heiss é visto a uma altura no ar, onde diz acreditar que está quase na hora dos pássaros virem atrás do ovo, e logo suficiente ele consegue vê-los se aproximando. O mestre Heiss espera que sua isca desempenhe seu papel ao máximo, então ele vai embora. Hill diz a Latifa para que eles façam uma caminhada. Após uma curta caminhada e ainda em movimento, Latifa pergunta a Hill o que há de errado, pois ele ainda não disse nada a ela. Hill pede desculpas, e ela diz que deveriam voltar para a praça, pois ainda há muita comida e bebida sobrando. Hill pergunta a Latifa se ela gosta de viver na vila, e ela diz que sim, é muito divertido porque todos, incluindo Hill, estão aqui com ela. Hill diz a Latifa que, depois de um tempo, ele vai deixar a vila, mas ela diz que não. Hill diz a ela que originalmente estava indo para o leste, e ela rapidamente diz que vai com ele. Mas Hill diz que não pode levá-la com ele. Latifa pergunta por que não, e ele diz que está indo para um lugar onde nunca esteve antes, e não pode prever os perigos. Latifa diz que não quer ficar longe dele nunca. Latifa não quer ouvir mais desculpas, então ela sai. Sarah está relatando aos anciãos sobre uma reação dentro da barreira e afirma que Lady Dryas também anotou. O ancião Sildora diz que parece que não é apenas uma ou duas. Sarah diz que vai confirmar imediatamente, e Lady Úrsula lhe diz para levar guerreiros com ela. O mestre Hiss encontra seu caminho até a caverna e vê muitos ovos, e ele diz que parece que todos vão embora, não deixando ninguém para trás. Ele comenta que suas habilidades de perseguição são impressionantes, mas parece que sua inteligência é um pouco deficiente. Então, ele se demora para adquirir os ovos na caverna. Shuma diz que está detectando reações suspeitas e odiosas, e Sarah pergunta a ela a localização. Ela diz que são duas na primavera. Azuma diz que há um humano e um grifo. Sarah rapidamente alerta todos para não iniciarem combate. Eles pousam perto de um arbusto que o rapaz acha que é o mestre Hiss, mas as mulheres aparecem em vez disso. Sarah diz ao rapaz para vir quieto e fazer o que elas dizem. Shuma pergunta o que ele está fazendo a essa hora do dia. Sarah vê o ovo com ele e pergunta que tipo de ovo é, e o rapaz saca uma faca para assustá-las. Ele rapidamente corta a corda que usava para amarrar a águia e sai voando com ela. Shuma pede permissão a Sarah para atacar. Sarah diz que parece ser inevitável, então elas devem focar no grifo. Azuma atira, mas a águia desvia de tudo e está indo em direção à vila deles. Enquanto ele foge, os Wyverns chegam para atacar. Shuma vê um bando de Wyverns e chama a atenção de Lady Sarah. Lady Sarah os vê e se pergunta por que eles vêm a um lugar como este. Então, Orphea diz que pode ser o ovo que o garoto tem. Sarah diz que não podem permitir que ele entre na vila. Sarah chama Alma e Orphea para dizer que todas elas lidarão com os Wyverns negros. Sarah diz que Shizuma e o resto delas devem cuidar dos outros Wyverns. Alma envia alguém para informar a senhora Úrsula e os outros. Depois de adquirir os ovos na caverna, o mestre Hiss diz que o papel do rapaz acabou, e ele espreme uma substância vermelha em sua mão que mata o rapaz e ele cai da águia. Mas o Wyvern o segue. Sarah diz a Alma para cuidar do Wyvern negro, e Alma pergunta a Sarah se ela poderia emprestar seu espírito ligado para que ela possa lutar ao lado de sua Ifrita. Ela concorda e faz isso. Latifa está caminhando pela floresta pensando sobre o que Hill lhe disse. Então, um ovo e o rapaz caem no chão. Latifa se aproxima do rapaz, mas ele está morto. Ela vê o ovo quebrado e um enorme Wyvern negro aparece bem na sua frente. O Wyvern negro vê seu ovo e ruge. Hill volta para o festival, mas percebe todos correndo para lá e para cá até que finalmente vê Dominic para perguntar o que aconteceu. Dominic diz que o festival foi cancelado porque um bando de Wyverns está se aproximando. Ele lhe diz que parece que Sarah e os outros estão segurando-os acima da floresta por enquanto, mas eles podem em breve estar sobre nós. Ele imediatamente se lembra de Latifa e corre para a floresta para encontrá-la. A Wyvern negra atinge Latifa contra uma árvore e quase a queima com fogo. Quando Alma chega para bloquear o fogo, a Wyvern negra levanta a perna para pisar neles, mas Alma agarra Latifa e sai do local. Ela entoa Ifrita e um leão aparece. Alma sobe nele e diz a Latifa para ficar para trás. O leão e o lobo lutam contra a Wyvern negra, enquanto Alma voa alto para atacar a Wyvern, mas ela está alerta o suficiente para frustrar tanto o ataque quanto afastar Alma. Alma atinge uma árvore e cai no chão. Alma diz que, a esse ritmo, as Wyverns chegarão à vila. A Wyvern negra queima o lobo e o leão. Enquanto Alma pensa em ganhar algum tempo, Latifa já tenta distraí-la para que não chegue à vila. Ela afirma ser uma aldeã também. A Wyvern negra bloqueia o caminho de Latifa com uma árvore e está prestes a pisar nela. Então, Hill atinge a Wyvern negra e rapidamente pega Latifa, lamentando ter demorado tanto. Eles pousam e Latifa diz que é ela quem está arrependida por ter saído assim. Hill diz a ela que podem conversar melhor depois. E então ele enfrenta a Wyvern negra. Ele batalha com a Wyvern negra com as mãos nuas. A Wyvern negra quer soltar fogo contra Hill, mas Hill lança magia para bloquear o fogo em sua boca, o que faz sua cabeça explodir e ela morre. Sarah e outros os encontram lá. Sarah elogia a Alma por ter matado a Wyvern negra, mas Alma aponta para Hill e diz que ele derrotou a Wyvern negra sozinho.
Um deles diz que as outras Wyverns devem ter recuado porque a Wyvern negra foi derrotada. Sarah diz que as Wyverns são tímidas por natureza. Elas não desafiarão aqueles que sabem que não podem vencer. Ela se volta para o Mestre Hill e o agradece. Hill e Latifah se desculpam um ao outro por não terem lidado bem com a situação. Latifah diz que já sabia a verdade, que Hill poderia partir um dia. Ela diz que estava assustada porque só lhe causou problemas e pensou que ele poderia querer ir embora. Ela se pergunta se era um obstáculo para ele. E Hill diz que ela não é problemática nem um obstáculo para ele. Ele a chama de sua irmãzinha. Então, ele lhe conta por que está indo para o leste, em direção à região de Yagumo. Mas ele nunca lhe diz o porquê. Ele diz que é a terra de onde seus falecidos pais vieram, e é por isso que ele quer tentar ir até lá. Latifah diz que esta é a primeira vez que Hill lhe conta sobre si mesmo. Ela diz que há algo que quer contar a Hill e não sabe se ele vai acreditar. Ela diz que morreu uma vez e que costumava ser humana. Ela foi reencarnada e se tornou a pessoa que é agora. Ela diz que estava em um lugar chamado Japão antes. Hill acredita nela porque ele é igual. Ele era uma pessoa japonesa assim como ela. Latifah pergunta se esses arrependimentos aparecem, e ele diz que sim, mas ele jurou que seria forte e sobreviveria ao mundo. Essa é outra razão pela qual ele quer ir a Yagumo pelo menos uma vez. Ela diz que será mais forte e que estará aqui esperando por ele voltar para casa. Hill está prestes a partir, então os anciãos lhe fazem a honra de se despedir. Dominic diz para ele parar de falar como se fossem estranhos. Ele dá a Hill uma espada feita de mithril para que possa absorver suas artes espirituais e se envolver nelas. Também uma armadura feita da pele do dragão negro que ele derrotou. Sua força defensiva fará com que ele pense que armaduras de metal não são melhores que papel. Hill agradece muito. Lady Úrsula presenteia Hill com remédios secretos e elixires maravilhosos dos elfos. Também alimentos e bebidas dos povos bestiais. Hill diz que carregar tudo isso com ele será um pouco complicado. O ancião Sildora dá a Hill um caixa de espaço-tempo, mas ele não quer aceitá-lo porque sente que é precioso. O ancião Sildora o lembra de que ele é seu amigo jurado. Ele empacota toda a sua bagagem no caixa de espaço-tempo. Hill diz a eles que, se o impensável acontecer e esta Vila dos Espíritos enfrentar perigo, como amigo jurado ele promete vir correndo. Latifah deseja a ele uma boa viagem e todos os outros também. Então ele pede que cuidem de Latifah, sua irmãzinha. Latifah o abraça bem forte. Hill consegue chegar à região de Yagumo e já se passaram 2 semanas desde que ele chegou à área. Mas ele ainda não encontrou nenhuma pista sobre sua mãe e pai. As pessoas que ele vê ao redor também têm cabelo preto. Um grupo de agricultores o vê, mas ele fala primeiro. Ele diz que é um viajante e está procurando alguém. Ele diz que gostaria de se encontrar com o chefe da vila, se alguém puder ajudá-lo. Então, uma jovem chamada Huri indica que a avó é a chefe da vila. Hill pergunta se ela se importaria em levá-lo até lá ou provavelmente mostrar o caminho. Ela concorda em ajudá-lo. Huri chama Saio para segui-la, ou ficará para trás, e rapidamente se levanta para acompanhá-la. Huri ajuda Hill a chegar à casa de sua avó e a chama para sair e ver seu visitante. A avó diz que o visitante está vestido de forma bastante estranha. Hill rapidamente se apresenta à avó e diz que veio porque esperava perguntar a ela sobre algo. Ela pergunta se ele é de algum outro país, e ele responde que viajou por muitas terras. A avó se apresenta como Yuba e então pergunta qual é o seu objetivo aqui em Yagumo, para ser preciso. Hill diz que está procurando alguém. Ele veio a esta vila porque ouviu que ela conhece a maioria das pessoas nessa área. Yuba diz a ele que será uma conversa complicada, então eles encontram um espaço para sentar e discutir. Hill diz que ouviu que seus pais viveram na região de Yagumo por mais de 15 anos, e isso faz Yuba perguntar quais são os nomes dos pais dele. Ele responde que são Zen e Ayami. Yuba parece já ter ouvido esse nome antes, então pede a Huri e Saio que voltem ao trabalho antes que ela possa conversar. Em seguida, ela pede a Hill que lhe dê mais detalhes sobre seus pais. Hill diz que ouviu que seus pais nasceram na região de Yagumo, mas seu pai morreu antes que ele tivesse idade suficiente para conhecê-lo. Ele vive uma vida pacífica e feliz com sua mãe, mas ela faleceu quando ele tinha 5 anos. Ele menciona que vir à região de Yagumo é algo que ele e sua mãe prometeram. Hill pensa que poderia encontrar onde seus pais vivem enquanto viaja, porque gostaria de fazer túmulos para eles, já que é o mínimo que pode fazer por eles. Yuba diz que conhecia seus pais e que consegue ver a semelhança deles no rosto de Hill. Hill pergunta como ela conhece seus pais, e ela lhe diz que é a mãe de Zen, o que significa que ela é a avó de Hill. Ela informa que já existem túmulos para ambos. Então, ela o leva até os túmulos de seus pais e ele presta suas últimas homenagens. Yuba diz que ambos tiveram que deixar este país em segredo por certos motivos, e não havia possibilidade de que voltassem para casa. Assim, aqueles de nós que conheciam as verdadeiras circunstâncias fizeram túmulos para os dois. Hill pergunta o motivo, mas Yuba diz que não pode ser a pessoa a contar, mas que pode chegar o momento em que ela poderá falar sobre isso. Yuba pergunta se ele vai viver na vila até que esse momento chegue, e ele concorda. Yuba diz que todos os seus parentes morreram e que ela só tem Huri com ela. Huri é prima de Hill e tem 15 anos. Hill diz que Huri é 1 ano mais velha que ele, e Yuba faz um som porque ela parece madura. Yuba diz que devem voltar para casa, mas Hill pede se pode ficar no túmulo um pouco mais.
Yuba lhe diz para não se dirigir a ela de forma formal e que ele não deve ficar fora até tarde. Yuba diz que manterá sua linhagem em segredo por um tempo. Já está tarde, mas Yuba e Huri prepararam o jantar para ele. Na manhã seguinte, Ryu acorda cedo com a intenção de começar a ajudar nas coisas ao redor da vila, e ele prefere começar a preparar o café da manhã. Yuba fica feliz que Ryu esteja tão motivado. Huri aparece na cena com o corpo não totalmente coberto, esquecendo que agora tem Ryu em casa, e Ryu se vira para o outro lado. Quando ela percebe que Huri não está bem coberta, ela se dá conta e corre para o quarto. No momento em que Yuba a lembra de que não são as únicas que estão em casa agora. Enquanto Ryu está preparando o café da manhã, Yuba diz que Huri fará sopa de miso, mas não tem o suficiente. Huri diz que Sai e Shin estão vindo para a casa deles, então ela aponta para outro recipiente e diz a Ryu para usar a água de lá. Ela diz que eles reabastecem todos os dias com artes espirituais. Ryu diz que água quente será melhor do que água comum, então faz água quente com magia espiritual. Ryu diz que acha incrível que Ryu possa fazer isso, e ela diz que nem a vovó consegue. Ryu diz que pode ensinar a ela um truque se ela quiser, e ela concorda alegremente. Sai e Shin chegam logo depois que servem o café da manhã, e Yuba os apresenta a Ryu. Todos fazem a refeição e Sai e Shin gostam e apreciam a comida. Huri diz que Ryu preparou tudo, e eles ficam surpresos. Ryu diz que podem comer mais se quiserem. Após a refeição, Yuba diz a Shin para levar Ryu até a casa de Dola, porque ela estava pensando em fazer de Ryu um caçador. Edola mencionou uma vez para ela que ele precisa de ajuda. Ela diz que Ryu diz que também pode caçar, mas Shin duvida se Ryu tem a resistência para o trabalho extenuante. Yuba diz que, considerando que ele viajou para muitos países na idade dele e pode usar artes espirituais, ela acha que ele é forte o suficiente para isso. Shin imediatamente diz que ele pode até usar artes espirituais, mas Yuba responde que Ryu pode ser mais forte do que ele. Shin diz que vai levar Ryu para caçar, mas deve se certificar de que ele não atrapalhe. Depois que Ryu e Shin saem para caçar, Huri se volta para Seo e pergunta a ela por que o Sr. Ryu, e ela diz que ele meio que se parece com um nobre Dola. Shin e Ryu vão caçar e conseguem caçar mais animais em comparação com quando era apenas Dola e Ryu. No final da caçada, Dola diz que eles seriam capazes de dar a todos na aldeia mais carne do que o habitual. Ryu mata mais, aproveitando o tempo deles. Então Gon diz que a diversão vem depois disso. No dia seguinte, um examinador fiscal chamado Saga Hayate e seus homens chegam à aldeia da Madame Yuba depois de muito tempo. Yuta o recebe e Ryu se apresenta e o cumprimenta também. Ele examina as colheitas que eles têm, e eles o convidam para comer com eles, e ele aprecia. Ryu é visto sem camisa, usando uma espada para treinar do lado de fora, e ele percebe que está sendo observado. E ele diz que assistir assim não pode ser nada divertido. Huri sorri e elogia o movimento de Ryu. Huri diz que ele começou isso desde o dia em que chegou à cidade. Então ela pergunta por que ele começou artes marciais, mas ele diz que é embaraçoso dizer. Ambas as moças dizem que querem saber mais. Ryu opta por colocar sua camisa e narra que, quando era pequeno, havia uma garota de quem gostava, e ele queria se tornar forte o suficiente para poder protegê-la. Huri pergunta o que a garota está fazendo agora, mas ele diz que não estão mais em contato. Ryu diz que ela pode estar com alguém que ama, e ele não sabe se ela se lembra dele, a princípio. Ele não sabe onde ela mora. Huri diz que, se ela estiver viva, então eles podem se encontrar novamente um dia. Ryu diz que está treinando para si mesmo agora. À noite, Saio e Huri já estão dormindo quando Gon entra sorrateiramente em seu quarto. Mas Huri abre os olhos e vê Gon. Gon rapidamente cobre a boca dela e diz que ele é responsável pelo que acontecer se ela lutar. Saio acorda e os vê em apuros. Gon aconselha Saio a não fazer alarde, a menos que ele dê um soco na cara de Huri e nela também. Gon ouve a voz de seus homens enquanto estão sendo derrubados. Uma luz pisca e Ryu é quem entra. Ryu encontra Gon na mesma posição em que sua mãe foi morta. Gon deixa as garotas para enfrentar Ryu, mas ele é derrubado por Ryu, que o empurra de dentro do prédio para fora. Ryu mantém sua perna pressionada contra o coração de Gon até que ele implore para parar. Ryu se senta sobre ele e esmaga seu rosto repetidamente, até que Lord Hayate vem segurá-lo para que não o mate. Yuba leva as garotas para longe da cena, e Lord Hayate busca a punição do reino. Então, ele ordena que enviem um mensageiro. Esta é a segunda vez que Ryu deseja matar alguém. Como Ryu, ele sempre teve esse sentimento dentro de si. Mas uma coisa é que ele foi puxado para mais perto de Amakawa Haruto sem perceber. Ele bate o punho contra uma árvore e diz que desvia os olhos de sua vingança, mesmo sabendo que é o mesmo tipo de pessoa que aquele homem. Na manhã seguinte, eles recebem uma mensagem de que um mensageiro do reino chegará, e decidem que Gon e os outros serão detidos. Bem, Ryu pede desculpas a todos por ter causado tantos problemas, e Yuba agradece a ele por proteger Huri e Saio. As garotas também o agradecem. Todos riem e aproveitam o café da manhã. Através da influência de Lord Hayate, Gon e seus homens serão levados para o campo de prisioneiros da capital real, e a equipe de transporte da vila poderá partir em segurança. Então, Madame Yuba agradece muito a ele. Lord Hayate diz que, como alguém que serve ao reino, ele apenas cumpriu seus deveres como esperado. Yuba elogia sua sinceridade e pede um favor para ajudar a entregar uma carta importante a seu pai, Lord Guki. Além disso, Yuba diz que ficaria muito grata se ele pudesse entregá-la pessoalmente. Lord Hayate concorda em ajudá-la a entregá-la. Então, eles se despedem, incluindo Ryu. Vários dias depois, eles chegam ao reino de Karasuki, na capital real, e conseguem um lugar para ficar.
Do aconselha que eles se certifiquem de sair com alguém que conheça a capital quando deixarem o local, caso contrário podem se perder. Depois disso, ele pergunta se Shin e Ryu irão sair com ele, e ambos concordam. Dolo leva Ryu e Shin a um restaurante, onde ele esfrega a cabeça de Shin e diz que é hora de suas emoções mudarem. E Shin rapidamente pede a Dolo para parar, porque Ryu está assistindo. O garçom serve a eles 3 grandes porções de camoton, mas Ryu diz que nunca ouviu falar disso. Shin diz que começará a sentir falta assim que experimentar. Foi uma experiência emocional da primeira vez que Shin comeu, diz Dolo. Shin diz que com camoton, comer de forma dinâmica é a maneira elegante de fazer isso. Dolo diz a Ryu para comer enquanto está quente, antes que fique encharcado. Ele pega a comida e gosta. Após a refeição, Shin e Ryu saem do restaurante e Shin agradece a ele por salvar Sayu. Eles olham para o restaurante e Shin diz que precisa garantir que a irmã dela consiga comer isso, ou então eles vão brigar de novo. Ryu e Sayu estão sendo enviados em uma missão, e Ryu pergunta a ela se ela gostaria de ir comer camoton com ele. Depois da missão, ele diz que Shin pediu para levá-la, se conseguissem. Ele diz que eles já brigaram antes, quando ele pediu que ela fizesse isso pra ele, mas ela não pôde, pois nunca tinha ouvido antes. Ryu diz que o irmão dela só quer dar a ela a chance de comer um pouco. Enquanto conversam, uma mulher que vende souvenirs chama Ryu para pegar um presente para sua namorada fofa. Sayu rapidamente diz que não há namorada dele nem nada, e a mulher diz que presume que eles parecem muito bem juntos. Então, ela pede que eles deem uma olhada em apenas um souvenir da capital. Ryu pergunta a Sayu se há algo que ela queira, mas ela diz que está bem. Ryu diz que ela fez tanto por ele que não deveria se importar. A mulher se volta para Sayu e diz que em momentos como este, aceitar o presente com discrição demonstra a cortesia de uma dama. A mulher parece ser muito boa nos negócios, diz Ryu. Sayu escolhe um dos itens mais finos e experimenta. A mulher pergunta a Ryu o que ele acha, e Ryu diz que combina com ela. A mulher diz que vende por 2 tabletas de prata menores, e Sayu começa a reagir, tentando dizer a Ryu para não comprar. A mulher vê a reação dela e diz que pode dar um pequeno desconto. Mas Ryu diz que não gosta de pechinchar o preço de um presente para uma dama. A mulher agradece e deseja ter colocado o preço um pouco mais alto. Quando Ryu avança para sair, a mulher sussurra no ouvido de Sayu que ela deve fazer o possível para conquistá-lo, pois haverá muita competição por ele. Um grupo de rapazes está tentando se aproximar de uma dama, e a mulher grita para que eles a soltem. Uma mulher está tentando ajudar, mas não consegue chegar ao cara que está segurando a dama. Ryu chega à cena e persegue o cara que está correndo. Ryu derruba o cara e salva a dama. Então ele pergunta a Sayu se ela está bem. Ela diz que sim, que está bem. Então, a outra mulher derrota o outro homem e chama por Lady Komomo. Ryu diz que ela parece estar inconsciente, mas não acha que há risco para a vida dela. A mulher se desculpa e diz que é devido à sua incompetência desesperadora. Ryu entrega a dama a ela e diz para ela se desculpar com a dama quando ela acordar. Ryu finalmente segura rapidamente Sayu e sai do local para evitar qualquer tipo de problema. Lord Gook está relatando a seu filho, Hayachi, sobre como Lady Komomo quase foi sequestrada. E um jovem que salvou Komomo e prendeu os perpetradores rapidamente deixou a cena. Então, ele lembra Hayachi que ele disse que queria uma conversa particular. Hayachi tira uma carta e diz que Lady Yuba lhe confiou uma carta importante. Lord Gook lê a carta e pergunta a Hayachi se ele conheceu alguém chamado Ryu. Ryu e Sayu voltam da tarefa e encontram outros limpando os cavalos. Sayu chama seu irmão e diz que o camoton estava delicioso. Então, Shin diz a ela que fará um pouco de camoton quando voltarem para a aldeia, e ela acena com a cabeça. Shin também nota o grampo de cabelo na cabeça dela e pergunta sobre isso, mas ela não consegue explicar. Ryu diz que vai deixar as coisas que pegaram dentro e ouve alguém chamá-lo de Lord Ryu. Então, ele olha para trás, ele vê Lord Hayachi, um homem e sua esposa se curvando para ele. O homem se apresenta como Saga Gustavo Gook, e a mulher é Kyoko. Gook diz a Ryu que ele e sua esposa foram, um dia, atendentes de sua mãe, Lady Karasuke Ayami. Ryu fica surpreso, e Gook diz que sua surpresa é compreensível. Gook informa que sua mãe era da família real do reino de Karasuke. Ele primeiro fala sobre sua conexão com o pai de Ryu, Zen. Ele explica que isso aconteceu há 20 anos. O reino de Karasuke estava em guerra com o reino vizinho, Rokuran. Zen tinha um talento natural tanto para as artes espirituais quanto para as artes marciais e se ofereceu como soldado. Sua Majestade, o rei, logo lhe concedeu o título de nobre guerreiro. Gook diz que na época teve um combate com ele. Gook afirma que suas habilidades eram reais. Por causa disso, Gook diz que recomendou fortemente que ele protegesse os membros da família real. Gook diz que tem certeza de que Ryu já pode adivinhar que o membro da família real que ele protegeu era Lady Ayami. Lady Ayami se interessou por Zen e foi nesse momento que uma trégua foi negociada com o reino de Rokuran. Na cerimônia que celebrava a trégua, o príncipe que veio como embaixador se interessou por Lady Ayami e tentou se aproximar dela. Zen impediu que eles completassem seus planos, mas o príncipe se ressentiu pelo fato de que seu atendente havia sido morto. Se a trégua fosse finalizada, a princesa exigiu a execução de Zen e um casamento político com Lady Ayami. Até agora, Gook diz que a lembrança de alguns faz seu sangue ferver. Ryu pergunta se essa foi a razão pela qual sua mãe e seu pai fugiram juntos, e Gook diz que sim.
Sua Majestade, o rei, organizou isso em segredo e os dois deixaram seu país. E assim, o tempo passou sem notícias ou contato com eles. Mas hoje, ele recebeu correspondência de Lady Yuba. E ao olhar para seu honrado semblante, Sr. Hill, ele está certo de que não há dúvida de que você é filho deles. Guk implora e pede a Hill se ele pode ir ao castelo no dia seguinte, dia em que Sua Majestade, o rei, e Sua Alteza, a rainha, estarão presentes. É seu maior desejo que Hill e eles possam se encontrar. Guk diz que os dois e ele mesmo. Hill diz que irá. No dia seguinte, Hill chega ao castelo e encontra o rei Omura e a rainha Shizuko. O rei Omura diz que é um encontro com seu querido neto, então ele pergunta se seria possível que Hill fosse menos formal com eles. Hill responde que, se eles permitirem, fará o seu melhor. Então, eles lhe oferecem um assento. A rainha Shizuko diz que Hill se parece exatamente com Ayami. Hill responde que é ela quem se parece com sua mãe. A rainha Shizuko pede a Hill que lhes conte sobre Ayami e Zen. Para ir direto ao ponto, Hill diz que ambos já morreram. O rei Omura diz que gostaria de ouvir como eles morreram e como viveram. Hill diz que seu pai, quando ele era muito jovem para conhecê-lo. Enquanto sua mãe era uma pessoa gentil que nunca parava de sorrir, ela nunca lhe mostrou sua dor pela morte do pai. Hill diz que eles de forma alguma eram absolutamente afluentes, mas cada dia era feliz. Mas ela faleceu. Quando ela faleceu? O rei Omura pergunta a Hill como Ayami morreu. Hill diz que se contar a verdade será incrivelmente doloroso de ouvir, mas o rei diz que eles querem saber. Hill diz que sua mãe foi morta bem na frente dele. Ele diz que o nome da pessoa que a matou é um homem chamado Lucius. Ele havia trabalhado com seu pai como aventureiro após a morte do pai. Ele os ajudou de muitas maneiras. Mas naquele dia, sua mãe saiu e disse que voltaria logo. Ela também disse que ele não deveria abrir a porta. Hill eventualmente abriu a porta para um homem chamado Lucius. Ele atingiu Hill com a perna, e ele bateu a cabeça em uma cadeira. Lucius trouxe um recipiente contendo um líquido para alimentar Hill. Enquanto o forçava, Ayami entrou e gritou, "Hill!" Lucius a agarrou e a esfaqueou até a morte bem na frente dele. E ele se viu na favela. Quando acordou, ficou e viveu lá como órfão até os 7 anos. Então ele explica um incidente em que acabou resgatando alguém de importância imortal para o reino. Ele foi autorizado a frequentar uma instituição educacional administrada pelo reino, onde alguns dos alunos eram tratados de forma um pouco dura, mas algumas pessoas o trataram bem. Graças a elas, ele frequentou a escola até os 12 anos, e então partiu para esta terra que sua mãe prometeu mostrar a ele um dia. O rei Omura diz que ambos os pais dele devem nutrir um profundo ódio por eles. Hill diz que acha que sua mãe era grata a eles por poder se casar com seu pai. Ele diz que não faria sentido ele os odiar diante disso. Hill afirma que o homem que matou sua mãe é a única pessoa que ele nunca perdoará. O rei Omura pergunta se ele espera por vingança, e ele diz que uma vez isso foi tudo que o manteve vivo. Mas a vingança não cria nada, ele diz. Mesmo assim, se algum dia encontrasse aquele homem, o rei Omura lhe diz que se ele seguir o caminho da vingança, o que encontrará será o inferno. Hill diz que vai prosseguir porque está determinado a seguir em frente. Mesmo que seja necessário, ele não hesitaria em sujar suas próprias mãos. O rei Omura diz que não o impedirá. Mas antes disso, ele gostaria que ele treinasse com Guk, pois precisará de força se um dia for enfrentar Lucius. Guk e Hill voltam para casa quando vêm Lakemomo, que por acaso é a filha de Guk, e ele é quem salvou a Lady Komomo. Guk e sua esposa ficam felizes e surpresos. A luta entre Guk e Ryo-Kyoko para oficializar o combate, e o rei e a rainha também estão presentes. Tanto Guk quanto Hill começam a mostrar algumas habilidades maravilhosas com a espada para atacar um ao outro. Até Guk decidir cantar a habilidade oculta. Primeira lâmina. Splash de ar para atacar Hill. Mas ele se defende com sua arte espiritual. No final da luta, o combate vai para Lord Hill. O rei e a rainha acham sua performance impressionante. O rei pergunta se há algo que ele gostaria e ele diz que tem uma prima que vive na aldeia onde tem estado e gostaria de contar a ela sobre sua linhagem. Mas o rei diz que confiarão em seu julgamento quanto a isso, e ele os agradece. Os aldeões voltam para a aldeia, mas Huri não consegue encontrá-los. Saio chama Huri para olhar para a montanha, onde ele diz aos pais que não consegue mais correr. Para viver e proteger o que é precioso. Ele aceitará a feiura dentro de si e seguirá em frente. Na noite do mesmo dia em que chegaram à aldeia, Yuba e Ryu contam a Huri quem é Ryu. Mas Huri fica surpresa ao ouvir que Ryu é seu primo. É provavelmente difícil de acreditar, então ela faz uma piada sobre isso. Yuba diz que não é oficialmente reconhecido, mas Ryu é da família real. Ela acrescentou que o pai de Ryu ganhou reconhecimento durante a guerra e foi elevado ao posto de nobre guerreiro. E a história é conhecida por todos os idosos da aldeia. Huri se desculpa por sua grosseria e se inclina para Ryu depois de ser convencida o suficiente por Yuba. Ryu não é conveniente e não está acostumado com formalidades, então ele diz a ela para não fazer isso. Huri diz que ele é da realeza e Ryu responde que sua mãe pode ter sido, mas ele não é. Então ela pede a Huri para tratá-lo como costumava. Ela pergunta se pode chamá-lo de Ryu e ele diz que claro, espera continuar o relacionamento deles. Então ela diz que são primos. Chamá-la de Senhora Huri é um pouco estranho, então ela quer que ele se refira a ela de forma mais familiar. Ryu concorda, embora isso vá levar um tempo para ele. Ryu diz a ambos que está pensando em deixar esta aldeia até o mesmo dia do próximo ano, e Yuba diz que ele fará falta, mas não pode ser ajudado.
Yuba pergunta se ele voltaria para a terra onde cresceu e ele diz que sim, mas há um lugar onde gostaria de parar ao longo do caminho também. Huri pergunta se ele voltará a esta aldeia algum dia, e ele diz que se for permitido, gostaria de voltar um dia. Huri diz que ele está, é claro, permitido, e Yuba acrescenta que ele é um membro desta aldeia, então pode voltar a qualquer dia. Huri pensa que, já que Ryu diz que vai parar em algum lugar, talvez alguém esteja esperando por ele lá. Ryu diz que não estão relacionados por sangue, mas há alguém que o considera um irmão mais velho. Ryu se encontra com Huri e Sayu em seu local e se dirige a Huri como combinaram. Então ele menciona que não cumprimentou a todos desde que voltou, então quer passar por aí e ver todo mundo adequadamente. Huri diz que tudo bem. Então ela nota a expressão no rosto de Sayu e das outras mulheres e pergunta o que aconteceu. Sayu diz sobre a maneira de falar. Uma dama se aproxima dele para perguntar por que ele está falando com a senhora Huri daquela forma, como se fosse normal. Huri consegue contar a eles que ambos estão morando na mesma casa. Então, ela apenas pede para ele parar de usar toda aquela linguagem formal. Outras mulheres ficam com ciúmes, dizendo que também querem isso. Ele continua suas atividades diárias na aldeia e está aproveitando seu tempo com os aldeões na fazenda. Huri chama Ryu para dizer que plantou as mudas em sua área exatamente como ele pediu. Ryu a elogia e diz para ela ajudar os outros que ainda não terminaram. Dolo intervém e diz que Huri, tão trabalhadora, que será uma boa noiva. E Ryu diz que também acha isso. Tanto Ryu quanto Dolo riem quando ela diz que não deveriam falar dela assim. Então, Ryu se volta para o Sr. Seu e pergunta se ele poderia ajudar Huri. Mas ela rapidamente continua seu plantio e diz que não está prestando atenção. Ryu lhe diz para ter certeza de que se lembrará de tudo. Além disso, ele gostaria de supervisionar todos na aldeia sobre o que ensinou. Depois que ele sai, Sayu ouve isso e hesita, e Ryu diz que tudo depende de como as coisas vão sair. Ela pergunta a Ryu se ele está deixando a aldeia, e ele diz que sim. Ele diz que ainda não contou a mais ninguém. Mas neste outono, por volta da época em que o Festival da Colheita termina, amigos, é quando ele está pensando em ir. Ela pergunta se ele vai ficar por perto e voltará à aldeia regularmente. Mas ele diz que planeja viajar pelo país, então não sabe se conseguirá voltar com frequência. Ele acha melhor informá-la com antecedência. Sayu está preocupada, mas não quer que Ryu perceba isso. Então, ela finge que a sujeira das mãos entrou em seus olhos. Ryu cria uma arte com água e a entrega para ela lavar o rosto. Huri pergunta o que aconteceu e ela conta a mesma coisa que disse a Ryu. Então, ela diz que é melhor terminar sua parte, e Huri diz que a ajudará. Sayu chega em casa naquele dia e desaba em lágrimas até que Shin entra na casa para ver sua irmã chorando. Ele pergunta o que há de errado com ela. Ela afirma que está bem e que vai preparar o jantar. Mas é óbvio que ainda não é hora do jantar. Shin acha que foi Ryu quem a fez chorar, então está prestes a sair com raiva quando Seo lhe diz que Ryu não fez nada. Shin rapidamente sai de casa para ir até a casa da Madame Yuba procurar Ryu. Ao chegar lá, ele vê Ryu e Boa diante dele, implorando para que ele fique na aldeia. Ele diz que sabe que o que está dizendo é egoísta, mas que ele não deveria deixar a aldeia. Sayu chega e se desculpa por qualquer problema que seu irmão possa ter causado a eles. Eles dois se desculpam e vão para casa. Finalmente é o Festival da Colheita. Todos estão felizes, aproveitando o momento, e Madame Yuba convida a família Guki para se divertir com eles. Guki decide fazer um desafio com qualquer um que tenha confiança em suas habilidades. E ele diz que classificação e tamanho não têm significado. Enquanto algumas pessoas aplaudem Guki, outras empurram Dola para o palco para desafiar Guki. Mesmo não querendo, Guki vence. No final do desafio, Ryu faz todos se tornarem Kamuton. Huri convida Komomo para vir fazer Kamuton. Ryu agradece a Lady Kyoko pela ajuda hoje, e ela diz que é o mínimo que poderia fazer. Então, Sayu pergunta se pode ter um momento com ele. Eles se afastam do local da festa para conversar. Ryu vê o grampo de cabelo e outras coisas, diz que ela ainda está usando. Então, ela chega à conversa principal, que pode parecer pesada, mas ela precisa dizer. Ela diz que está apaixonada por Ryu. Ryu se sente mal, mas não pode corresponder aos sentimentos dela. Ela pergunta se é porque ele está deixando a vila, e ele diz que sim, mas não é a única razão. Então ela diz que Ryu deveria levá-la com ele. Ryu diz que não é possível, e ela diz que trabalha duro para não atrasá-lo. Ela diz que treinou seu corpo e praticou suas artes espirituais todos os dias nos últimos 6 meses. Ela diz que fará tudo o que puder para não segurá-lo. Ryu insiste que isso não é um problema. Ele diz novamente que sente muito e não pode corresponder aos sentimentos dela. As lágrimas descem pelo rosto dela, e ela diz que está tudo bem. Mesmo que Ryu nunca a olhe, mesmo que ele nunca faça nada por ela, mas ele deveria pelo menos deixá-la ficar ao seu lado. Ela segura a mão de Ryu, mas ele se sente mal e solta a mão dela, saindo da cena. Ao sair, ele nota Shin observando. Então ele para e diz em voz baixa que sente muito Mestre Shin. Ryu está prestes a partir, então agradece a Madame Yuba e Huri. Mas Madame Yuba diz que ele não precisa sair quando ainda está tão escuro. Ryu diz que se despediu de todos na vila ontem e que será uma longa jornada. Huri diz a ele que pode voltar para casa a qualquer momento. Ryu parte enquanto eles lhe desejam uma boa viagem. Cell está esperando por Ryu na fronteira da vila. Ela se lembra do que Lord Guki lhe disse, enquanto Ryu a deixou chorando. Ela deseja o melhor para Ryu e diz para ele se cuidar, e ele responde que sim e espera que ela também se cuide. Ela diz que vai trabalhar duro, que dará o seu melhor, então ele também precisa fazer o seu melhor.
Ryu diz que está realmente feliz que ela veio se despedir dele. Eles se cumprimentam com um aperto de mão e se desejam adeus até se encontrarem novamente. Ryu voa de volta para encontrar os demi-humanos e Latifa. Latifa corre até ele para dar um abraço apertado de boas-vindas e ele diz que está de volta. Ele conta aos anciãos que teve muitas boas experiências. Ele explica tudo para eles. Ryu diz a Latifa que sua avó e primos disseram que queriam conhecê-la quando ele contou que tem uma irmãzinha, e ela diz que também pode querer conhecê-los. A anciã Sildora pergunta a Ryu quanto tempo ele poderá ficar com eles desta vez, e ele responde que alguns meses, no máximo. Ele promete a Latifa que se certificará de voltar mais rapidamente desta vez. A anciã Úrsula pergunta a Ryu se há algo que ele sente falta em sua jornada. Ryu diz que ainda tem bastante suprimentos, mas enquanto viajava, um pensamento lhe ocorreu, então ele esperava que ela pudesse lhe emprestar sua sabedoria. Ela pede para ele continuar, então ele diz que estava pensando em construir uma casa que pudesse levar consigo no cache do espaço-tempo. Dominic acha isso interessante, mas Úrsula diz que ele gostaria de uma casa que pudesse ser fixada sem uma fundação. Dominic diz que teria que usar artes espirituais para preparar o solo toda vez. A anciã Sildora diz que uma vez que ele goste disso, não voltará por um tempo. Úrsula diz a Ryu para deixar a casa para Dominic, então, enquanto isso, ele deve passar todo o tempo que puder com Latifa e os outros. Após a discussão com os anciãos, ele encontra as ladies na sala. Sarah pergunta se ele conseguiu ter uma boa conversa longa com o mais velho, e ele diz que sim. Então ele diz que está aliviado ao ver que todos parecem tão animados quanto sempre. Sarah diz que os anciãos devem ter ficado surpresos ao ver como ele cresceu. Ryu diz que é verdade, pois já se passaram 2 anos. Orphea diz que Ryu cresceu tanto que Alma e Sarah parecem ter ficado bem tímidas ao redor dele, mas ambas afirmam que não estão tímidas. Ryu diz a Alma e Sarah que elas se tornaram mais como moças crescidas e são adoráveis. Ele se vira para Orphea e diz que ela se tornou mais bonita e que aquela aura calma dela só cresceu. Então Latifa pergunta se ele tomaria banho com elas, e as ladies gritam, claro que ele não vai. Ryu acorda na cama e encontra uma mulher nua ao seu lado, então ele grita tão alto que as ladies entram no quarto para perguntar o que está acontecendo. As ladies ficam surpresas com o que vem, mas Ryu tenta explicar que ele também não entende. Todas as ladies estão presentes, então elas perguntam quem é a mulher, mas ele insiste que é um mal-entendido. Então a mulher muda de posição para se aproximar de Ryu, o que deixa as ladies tão curiosas para saber quem ela é. A senhora Sarah diz que é um mal-entendido. O mestre Ryu está simplesmente dormindo com uma mulher nua, isso é tudo. E as ladies viram algo que não deveriam ver e ela se desculpa. Latifa pergunta quem ela é, e Ryu acorda a mulher para perguntar quem ela é. Ela abre os olhos e diz que é um espírito, o espírito que formou um pacto com Haruto. Ela explica a todos quem ela é, e isso faz Ryu lembrar do que a Lady Dryas lhe disse sobre espíritos ligados. Ryu então pergunta a ela como os dois formam um pacto, mas ela também não sabe. Ryu diz que quando ainda era pequeno, foi a dama quem lhe mostrou como usar as artes espirituais, e ela ainda não sabe. Ryu pergunta a ela por que ela apareceu de repente ali, mas ela também não sabe. Ryu pergunta se isso é o que acontece quando um espírito ligado aparece pela primeira vez. E a senhora Sarah diz que os espíritos com os quais estão ligados não têm forma humana, então não sabem. Ryu se vira para a dama para perguntar seu nome, mas ela diz que não sabe seu nome. A dama diz que quer um nome porque está ao lado de Haruto, o lado de Ryu. Ryu pergunta por que ele tem que ser o responsável por nomeá-la, e ela diz que porque ela existe para ele. Orphea percebe que a dama tem chamado ele de Haruto o tempo todo, mas Ryu diz que explicará a eles mais tarde. A dama sabe sobre Ryu, ela se comunica mentalmente com ele, dizendo que sabe tudo sobre ele. A dama diz que pode falar se for com ele. Ryu pergunta se ela se refere a tudo sobre a Makawa Haruto. Quando ela diz tudo, pergunta surpresa se era a harmonia Haruto que ele era antes de se tornar este Haruto. Ryu diz que parece que ela sabe de tudo, e ela diz que ele não deve se preocupar, ela não contará a outros. Ela pergunta se seria melhor se ela o chamasse de Ryu. Ele sorri e diz que ela pode chamá-lo por qualquer um dos nomes. Ryu pergunta se ela está bem com ele dando a ela um nome. Ela insiste que quer um nome que ele lhe dê, e Ryu pergunta se ela poderia lhe dar um tempinho, e ela diz que sim. Ryu sente que isso está acontecendo tão rápido que não sabe o que fazer. Sarah Aura pergunta se ele poderia pedir conselhos ao mais velho e à Lady Dryas. A alma diz que a Lady Dryas é um espírito com forma humana, então pode ter algum conselho para ele. Ryu se vira para a dama para perguntar se ela iria com ele, mas que vestido ela usaria? Ela se levanta e um lindo vestido automaticamente a cobre. Todos na sala ficam surpresos e ela diz que teceu o vestido a partir de Ode e Mana. Ela muda de vestido e Ryu não sabe como o nome Aisha sai de sua boca. A dama parece gostar do nome e diz que na língua antiga de sua vila pode significar primavera quente ou primavera bonita. Ryu diz que quando a olha, a imagem da primavera parece se encaixar e ela confessa que gosta disso. Ela diz que a primavera é como o Haru em Haruto.
Alma é a primeira a desejar dar-lhe as boas-vindas e pergunta se deve tratá-la como uma irmã mais velha, e então os outros também a recebem. No salão do conselho, eles decidem informar os anciãos sobre o espírito ligado de Hugh que despertou de repente. E os anciãos se perguntam por que o espírito perdeu sua memória. Hugh está prestes a explicar seu pacto com o espírito aos anciãos quando a Lady Dryas aparece, e sua razão para aparecer é que sentiu um poderoso espírito surgir dentro da barreira da vila. Ela reconhece o espírito e ambos se apresentam. A Lady Dryas diz a todos que é apropriado que espíritos com forma humana mantenham suas memórias de antes de sua elevação. Ela pergunta a Aistia se ela se lembra do tipo de espírito que era, e ela afirma ser o espírito ligado de Haruto. Isso levanta a questão de quem é Haruto. Mas Hugh diz que há uma situação em relação a isso e confessa que se apresenta como Haruto na região de Stral e que é procurado pelas autoridades. Lady Dryas sugere que identifiquem o tipo de espírito que Aisha é. Então, ela pede a Aisha que diga qual elemento ela domina melhor e Aisha responde que é boa em todos os elementos. Todos ficam surpresos ao ouvir que Aisha é proficiente nas artes espirituais de todos os elementos, até mesmo Lady Dryas. Então, eles decidem organizar uma luta entre Hugh e Aisha para entender quanta força Aisha possui, especialmente Hugh. Hugh segura uma pedra e diz a Aisha que a luta começa assim que a pedra tocar o chão. Hugh joga a pedra, que atinge o chão, e então a batalha começa. A técnica de combate de Aisha é rápida, e Hugh percebe seu movimento, então se pergunta se ela traçou e copiou suas técnicas. A luta é intensa. Ambos usam diferentes artes espirituais na batalha, uma das quais Alma consegue identificar como a que está sendo usada para derrotar o Wyvern Negro. Então, Hugh e Aisha liberam enormes tornados que Lady Dryas precisa interromper antes que qualquer forma de ataque de ambos os lados possa afetar a vila. Pela performance de Aisha, eles conseguem perceber que ela é realmente capaz de dominar todos os elementos. Lady Dryas diz que, pelo que viu, Aisha usa apenas uma fração do que possui e, como está agora, acha que Aisha não está segura. Lady Dryas afirma que irá transmitir o conhecimento sobre espíritos a Aisha a partir do momento em que o ancião Sildora a receber em nome do povo dos espíritos. Eles têm um banquete para dar as boas-vindas a Aisha em sua vila, e Hugh a leva para conhecer coisas únicas. O ancião Dominic leva Hugh e os outros até a casa que ele ajudou Hugh a construir, que possui diferentes instalações, incluindo um banho revestido de pedras, etc. O ancião Dominic diz a Hugh que, desde que uma fundação esteja estabelecida com artes espirituais, a casa pode ser construída onde ele quiser. Hugh agradece, mas ele dá um leve tapa em Hugh e diz para ele não agir como se fossem estranhos. Como o ancião Dominic completou a casa, ele pode levá-la consigo. Hugh pensa que precisa prestar suas homenagens aos anciãos, o que significa que está na hora de partir. Latifa pergunta quando ele vai e ele responde que será depois de amanhã. O ancião Dominic diz que informará os outros anciãos e eles se encontrarão no salão do conselho. Ao entrarem na nova casa, Hugh percebe o humor de Sarah e se sente mal pela partida repentina. Sarah diz a ele para passar um tempo conversando com Latifa. À noite, Hugh é visto no banho pensando sobre si mesmo como alguém sem consideração. Ele tem se concentrado em seu treinamento de artes espirituais desde que Aisha despertou, mas ele não tem conversado tanto com Latifa. Em um momento, Latifa entra com uma toalha de banho com a intenção de lavar as costas de Hugh, já que ele partirá depois de amanhã. Mas Hugh não se sente à vontade com o fato de que ela não está vestindo roupas. No final, ele permite que ela lave suas costas e ela o lembra de que costumava ser japonesa. Seu nome naquela época era Endo Suzune. E Hugh pergunta por que ela decidiu mencionar isso de repente. Ela diz que Aisha chama de Hakoro. Ele diz a ela que esse era seu pseudônimo na região de Stral. Hugh conta que seu nome era Amakawa Haruto quando vivia no Japão antes de reencarnar. Latifa diz que costumava pegar um ônibus e havia alguém que ela gostaria que fosse seu irmão mais velho, que pegava o mesmo ônibus que ela todos os dias. Mas o ônibus sofreu um acidente. Hugh consegue perceber agora que eles estão envolvidos no incidente. Ela diz que Hugh é um irmão maravilhoso, mas Hugh não se sente assim porque não está mais com ela. Latifa o abraça imediatamente e diz para ele garantir que volte para a aldeia. Hugh promete voltar se Latifa estiver esperando por ele. Ela fica tão feliz em ouvir isso e pergunta se há algum lugar que precisa de mais enxágue, fazendo uma piada sobre isso. Hugh diz a ela que tem algo a fazer na região de Stral e Latifa pede para ele não mencionar que ela entende. Na manhã seguinte, Hugh se é prestes a deixar a aldeia em direção à região de Stral e é escoltado pelos anciãos e pelas outras mulheres. A anciã Úrsula lhe dá um cristal de teletransporte, um item mágico que permite ao usuário se teletransportar de volta para a aldeia facilmente. O ancião Dominic lhe diz que ele só funciona em uma direção, então não pode levá-lo de volta para onde ele veio. Eles o consideram um amigo jurado, e aprender que um amigo jurado partiu em uma jornada de mãos vazias mancharia o nome do povo dos espíritos. A anciã Sildora dá a ele um item mágico que permitirá que ele mude a cor do cabelo à vontade. Como ele é um homem procurado em Stral, o item mágico será útil. Lady Dryas lembra Aisha de não esquecer o que ela lhe ensinou. Então Hugh diz a Sarah para cuidar de sua irmã mais nova. Mas Latifa afirma que não é mais uma criança. Todos desejam a ele uma viagem segura a caminho de Stral. Hugh diz que tem algo a fazer em Stral, mas antes disso precisa encontrar alguém. E Aisha diz Célia, ela parece saber de tudo. Hugh diz que não conseguiu se comunicar com ela.
Após a primeira carta de volta na Academia Beltrun, Célia é vista no pátio da escola pensando e se perguntando se Hill está seguro onde quer que esteja, enquanto sempre segura a carta que recebeu dele. De repente, Lord Charles fica surpreso e ela o chama de Lord Charles, mas ele pergunta por que ela não o chama de querido. Célia diz que não pode porque é muito tímida para fazer algo assim. Bem, Lord Charles espera que ela mude com o tempo. Então, um dos guardas de Lord Charles o chama para ver algo, então ele sai. Hill e Asha encontram o caminho para Beltran, a capital real do reino de Beltrun, mas parece lotado em comparação com como costumava ser. Para evitar ser notado por alguém, ele usa o brinco mágico para mudar a cor do cabelo. Eles decidem parar em uma loja de uma mulher, pegar algo dela e aproveitar a oportunidade para perguntar por que há tantas pessoas passando. E a mulher diz que é porque haverá um desfile de casamento de um nobre no dia seguinte, então muitas pessoas vieram de fora do hospital da capital real. Hill fica curioso, então pergunta a nobres de qual casa, e ela diz da casa do Duque Arbor, uma das grandes casas nobres. Hill diz a Asha que vai para a academia a seguir, mas Asha diz que irá com ele, pois sua forma espiritual pode ser útil para eles quando estiverem lá fora à noite. Quando chegam à academia, pousam em um telhado adjacente à entrada da academia, com alguns guardas permanecendo alertas. Hill os leva por uma janela que costumava abrir facilmente, mas não conseguiu. Então Asha rapidamente usa sua forma espiritual para aparecer do outro lado e abri-la por dentro para Hill. Eles encontram o caminho para o laboratório de pesquisa de Célia, mas está vazio. Então Hill se pergunta se ela mudou de laboratório porque sabe que ela não desistiria da academia. Hill diz que é um pouco arriscado, mas se houver pesquisadores em algum dos outros quartos, eles podem usar ilusões e perguntar a eles. Asha diz para ele deixar isso com ela. Hill encontra outro laboratório de pesquisa na academia e bate na porta. Quando o homem no laboratório pergunta quem está batendo, Asha aparece atrás dele e o toca para que ele não reconheça Hill. Hill entra e pergunta onde está Célia Clare, que ele tem alguns negócios com ela, e o homem responde que ela está no Palácio Real. O homem lhe diz que Célia vai se casar com Lord Charles da casa do Duque Arbor. Hill parece surpreso ao ouvir a notícia. Ele fica surpreso ao saber que Célia está se casando com Charles Arbor, então pergunta ao homem como isso aconteceu. O homem diz que, no último conflito, o reino de Beltrun sofreu uma derrota esmagadora para o Império Próxia. Mas, com as ações da casa do Duque Arbor, eles conseguiram iniciar negociações de paz. No entanto, o poder e a autoridade da família real foram perdidos. Então, a facção do Duque Huguenot foi responsabilizada e fugiu da capital real. A casa do Duque Arbor recuperou seu ímpeto, e o que escolheram para ganhar força novamente foi a casa do Conde Clare. Aisha pergunta ao homem se a casa do Conde Clare deseja esse casamento político, mas o homem diz que não sabe, que não tem informações tão detalhadas. Aisha retira a mão do homem e ele adormece do lado de fora do prédio, em cima do telhado. Aisha pergunta a Hill o que ele faria, e ele diz que precisa ver Célia e perguntar a ela pessoalmente antes que o casamento aconteça no dia seguinte. Mas Célia está no castelo, e há toda a possibilidade de que a defesa lá seja ainda mais rigorosa do que na academia. Aisha diz que usará sua forma espiritual para investigar. Hill diz que um espírito em forma espiritual é uma massa de Odd e mana, e que algo dentro do castelo pode estar configurado para detectar poderes mágicos suspeitos. Aisha diz que pode perceber visualmente barreiras feitas para detectar magia. Ao sair, Hill está prestes a dizer que ela e Célia nunca se encontraram antes, mas ela diz que sabe como Célia é. Hill diz a ela que conta com sua ajuda. No castelo, Lord Charles, Célia e seu pai estão jantando. Então seu pai se lamenta por não ter conseguido vê-la até agora. Célia acredita que seu pai está ocupado com assuntos oficiais, então ela pede que ele não mencione isso, mas Lord Charles os interrompe. Ele chama o Conde Clare de pai de Célia e diz que supõe que agora deveria chamá-lo de pai. Ele o tranquiliza, dizendo que os preparativos para a cerimônia estão completos. O Conde Clare diz que ouviu que a cerimônia será um grande evento, e Lord Charles diz que, claro, é um casamento entre a casa do Duque Arbor e a casa do Conde Clare. O Conde Clare espera que a segurança seja impecável, e ele diz aos cavaleiros da Guarda Real, ao corpo de magos e outros que reuniu os melhores do reino. O Conde Clare, que estava preocupado com tudo, agora se sente aliviado. Lord Charles diz a ele que estão preocupados com ele, em vez de ele se preocupar com eles. Ele menciona que rumores estranhos têm circulado na corte real de que o Conde Clare e uma parte da nobreza têm estado em contato secreto com o Duque Huguenot, que fugiu do reino. O Conde Clare diz que a calúnia é completamente infundada. Mas Lord Charles diz que é verdade que a confiança nele foi abalada. O Conde Clare afirma que nunca trairá este reino. Lord Charles diz a ele para não se preocupar, pois seu casamento com Célia é em parte para ajudar a proteger sua posição. Ele então diz que em breve o Conde Clare servirá como comandante e diretor da casa do Duque Arbor. Isso soa como uma ameaça para o Conde Clare, mas ele não tem escolha. Então, ele concorda em fazer tudo ao seu alcance para cumprir essa responsabilidade. Em seguida, eles brindam pela paz e prosperidade de ambas as casas e pela bela noiva. Célia diz que está sob os cuidados de Lord Charles, pois ela e seu pai se dedicarão inteiramente a isso. Lord Charles aguarda ansiosamente a cerimônia de casamento no dia seguinte. Hill está bem acima do castelo, observando quão forte é a defesa no castelo. E ele não se surpreende ao ver que está como já pensava, em preparação para amanhã. Aisha se comunica mentalmente com ele, dizendo que encontrou onde Célia está, que é do lado de fora do palácio. Ela diz a Hill para começar pelo portão principal.
À esquerda, um pouco adentro, há um grande edifício. Rio se dirige para lá. Célia está dentro de seu quarto, pensando em quanto tempo ela e seu pai não se veem. Sem mencionar a conversa como pai e filha. Para que seu pai e a casa de Claire fiquem bem, tudo o que resta é que ela se torne propriedade do Lord Charles pelo resto de sua vida. Então, ela abre sua gaveta para pegar a carta de Rio e deseja poder vê-lo novamente. Ela reflete sobre seus sentimentos por Rio. Ela abre o envelope, tira a carta para queimá-la e então Rio entra em seu quarto. Ele tira o que usava para cobrir a cabeça e usa o brinco mágico para voltar a ter o cabelo preto. Ela fica tão surpresa com ele novamente, o que menos esperava. Rio diz que voltou como prometido, embora tenha levado 4 anos para isso. Ela solta a carta e abraça Rio tão forte que Célia consegue perceber que não é um sonho. E eles dizem um ao outro que sentiram falta um do outro. Célia diz a Rio que ele cresceu mais, e Rio diz que ela não mudou muito, mas ela afirma ter se tornado um pouco mais mulher. Então, Rio diz a ela que ela sempre foi bonita, mas que agora está ainda mais encantadora. Ela bate no peito de Rio por ele dizer coisas assim. Novamente, ao som de Safira. Enquanto bate em seu peito, ela diz que Rio ficou deslumbrante, forte e galante. Ela confessa que está feliz por ele ter voltado são e salvo. Então ela se pergunta como Rio entrou em seu quarto. Rio sorri e então ela pede a ele que conte sobre sua viagem à região de Yagumo e tudo mais. Ela pergunta se Rio gostaria de tomar um chá para que possam fazer isso como costumavam fazer. Enquanto prepara o chá, Rio menciona que ouviu que ela vai se casar com Charles Arbor, e ela responde que sim. Rio pergunta se o casamento é algo que ela deseja e se sente mal por ter feito tal pergunta. Célia diz que o casamento é algo que ela concordou em fazer, e Rio pergunta mesmo que a pessoa com quem ela vai se casar seja Charles Arbor. Ela diz que Charles Arbor é alguém com quem Rio tem uma conexão malfadada, e Rio responde que pensou que talvez isso tivesse algo a ver com as circunstâncias de sua família. Célia diz que não, que ela é maior de idade e não pode pensar apenas em sua pesquisa para sempre. Ela acrescenta que, apesar de sua aparência, Charles Arbor é cavalheiresco e gentil com as mulheres. Rio quer dizer mais alguma coisa, mas ela o interrompe e pergunta se ele vai se casar com ela em vez disso ou levá-la para algum lugar e viver o resto de sua vida com ela. Rio não sabe o que dizer, então ela diz que estava apenas brincando e que deveriam esquecer tudo isso. Então, ela diz que Rio deve ir embora porque as pessoas que cuidam dela estarão lá em breve. Ela acrescenta que tem um dia cheio amanhã e que ainda há muitos preparativos a fazer. Ela está feliz por ver Rio antes de sua cerimônia de casamento e diz a ele para não vir à cerimônia, porque será muito constrangedor. Ela diz a Rio para se apressar e ir embora, tomando cuidado para não ser pego. Ao sair, ela diz que vai fechar a porta e lhe dar 20 segundos para ir. Ela ameaça gritar se ele não sair. Ela o empurra para fora e começa a contar. Antes que ela percebesse, ele já tinha ido embora. Ela está feliz por vê-lo novamente, como prometido, mas não quer que Rio se envolva nisso. Ela encerra tudo com adeus, Rio. Rio diz a Aisha que não conseguiu descobrir seus verdadeiros sentimentos, e ela pergunta o que ele pretende fazer. Rio responde que não sabe, mas quer entender um pouco mais sobre o que está motivando esse casamento. Então, Aisha diz que vai ajudá-lo, mas ele pede desculpas, e ela pergunta por que ele se desculpa. Ele diz que é porque tudo o que faz é contar com a ajuda dela. Ela o lembra de que disse que sempre estaria ao seu lado. Ela diz que ele pode procurá-la sempre que precisar. No dia do casamento, Cerise visita Charles Arbor para parabenizá-lo. Charles Arbor pergunta quando ele chegou, e ele diz que acabou de chegar. Lord Charles diz que se soubesse antes que Sir Rice ficaria, teria providenciado uma recepção adequada. Sir Rice diz para ele não se preocupar. Sir Rice comenta que se ele for muito amigável, algumas pessoas não ficariam satisfeitas, então prefere manter a visita em sigilo. Lord Charles convida Sir Rice para ir à sua casa assim que a cerimônia terminar. Sir Rice diz que essa é sua primeira noite juntos, então visitará outro dia. Enquanto conversam, Sir Rice sente uma presença poderosa. Ele se deixa levar até que Lord Charles chama seu nome para perguntar se está bem, mas ele diz que está tudo certo. Então Sir Rice diz que irá para o salão da cerimônia mais cedo e esperará lá. Lord Charles chama um de seus guardas para levar Sir Rice ao salão da cerimônia. Depois de um tempo, ele não consegue sentir mais, o que significa que desapareceu. Célia está vestida, olhando para si mesma no espelho. Então ela ouve alguém chamar seu nome para sair por um momento. Quando ela sai, Lord Charles e outros que a veem adoram como ela está em seu vestido. Ele a apresenta às suas esposas para que possam se tornar amigas. Em seguida, ele diz à sua primeira esposa, Tenacina, para cuidar do resto, e sai. Tenacina se aproxima dela para se apresentar e diz que há algo que gostaria de deixar claro. Desde o início, ela diz que Célia, filha do Conde Clare, estaria em uma posição social superior a delas. Mas uma vez que ela se case com Lord Charles como sua 7ª esposa, seu lugar entre elas será o mais baixo. Ela acrescenta que não permitirá nenhum comportamento impertinente, e Célia concorda com os termos. Célia diz que é inexperiente e inepta, mas espera que as esposas mais velhas a vejam com bons olhos. Tenacina diz que a pele dela está terrível e que ela deveria tentar sorrir mais. De repente, a criada de Célia entra para informar que Sua Alteza, a princesa Cristina, primeira princesa do reino, está aqui, e Célia pede à criada que a deixe passar imediatamente. Tenacina não gosta do fato de que ela deixou sua criada para atender a ela, mas se desculpa. As criadas e outras esposas homenageiam a princesa Cristina ao entrar, e ela se desculpa com Célia por chegar tão repentinamente sem aviso prévio. Célia agradece a princesa Cristina
por vir. A princesa Cristina elogia o vestido de casamento de Célia, e ela agradece. Tenacina se volta para a princesa Cristina e a acolhe, dizendo para ela entrar e descansar à vontade. A princesa Cristina diz que espera falar com sua antiga professora, a professora Célia em particular. Tenacina rapidamente se desculpa por seu comportamento e leva as outras damas com ela. A princesa Cristina diz que veio para oferecer suas congratulações em nome de sua mãe e de seu pai. Agora, elas estão sentadas dentro, tomando um chá. Ela não para de elogiar sua professora e diz que sua pele parece um pouco melhor do que antes. Ela pergunta se aquelas pessoas disseram algo desagradável a ela, mas Célia responde que não. Ela estava apenas tão nervosa ontem que não conseguiu dormir bem. Ela agradece a professora porque, com a ajuda dela, finalmente consegue estar fora assim. A princesa Cristina confessa que esteve confinada no palácio por tanto tempo e Célia diz que a vigilância da facção do Duque Arbor é bastante rigorosa. A princesa Cristina diz que, no seu caso, a inadequação da família real é a causa disso. Ela acredita que Flora se sente da mesma forma. Célia conta a ela que, quando o Duque Huguenot fugiu do reino com a princesa Flora, deve ter sido doloroso. A princesa Cristina diz que isso a fez perceber que toda a fé no poder da família real havia sido perdida, e os efeitos negativos disso resultaram no casamento de Célia. A princesa Cristina se sente triste por tudo isso, mas Célia afirma que o casamento é algo que ela decidiu, então não precisa se desculpar. A princesa Cristina diz que ela roubou seu sorriso. Ela explica que, enquanto frequentava a academia, admirava e se espelhava em Célia porque, naquela época, ela parecia tão claramente feliz, ao contrário de agora. Agora, ela parece um pássaro trancado em uma gaiola. Ela então diz que, se houvesse uma chance de recuperar o sorriso que tinha naquela época, ela jura que faria tudo ao seu alcance para ajudar. Quando chegar a hora, Célia a agradece e reza para que a princesa Cristina e a princesa Flora um dia sejam reunidas. Lord Charles e Alfred são vistos conversando sobre Alfred assumindo gloriosamente o comando das forças reunidas, o que significa que ele é o guerreiro mais forte do reino. Lord Charles lhe diz que suas habilidades lhe renderam a espada do rei, mas, infelizmente, ele tem autoridade sobre a segurança da cerimônia, então Alfred não tem escolha a não ser obedecer às suas ordens. Alfred diz que só pensa em como pode cumprir seu dever. No entanto, Lord Charles lhe diz para não se exibir e sai. A cerimônia de casamento entre a professora Célia e Charles Arbor começa, e pessoas de todo o reino elogiam e recebem Lord Charles e a professora Célia. Enquanto são transportados em uma carroça, seguidos por diferentes forças do exército que patrulham seus arredores, as pessoas conseguem ver o vestido de Célia através da sombra da carroça, então a chamam de noiva prateada. Lord Charles diz que noiva prateada, vinda de camponeses ignorantes, não é um mau título, mas mostra o quão bela Célia é. Então ele diz que, ao pensar que Célia será dele e somente dele em breve, ele aguarda ansiosamente o momento em que se beijarão para selar seus votos. Ele faz um sinal para um dos soldados a cavalo e então o soldado grita: "Viva a casa de Arbor!" e as diferentes forças fazem o mesmo, assim como o povo do reino. Lord Charles então diz que um dia este reino será dele e Célia será sua esposa. À medida que a carroça se aproxima, Aisha informa Hugh, e graças a Aisha, Hugh está calmo. Aisha se comunica mentalmente com Célia enquanto ela acena para as pessoas que gritam e aclamam. Aisha se apresenta e diz que Hugh a enviou. Ela pede que Célia olhe para a direita e ela faz isso, vendo Hugh entre a multidão. Ela questiona por que ele está lá, pois disse a ele para não aparecer. Ela chora e diz que Hugh é a única pessoa que não quer ver assim. Lord Charles percebe que Célia está chorando e pergunta a ela o porquê, mas ela diz que talvez muitos sentimentos tenham surgido de repente. Lord Charles diz que não percebeu que Célia se importava tanto com ele. Então ele lhe diz que eles devem ser dignos ali porque todos estão assistindo. A cerimônia de casamento entre a professora Célia e Charles Arbor começa, e pessoas de todo o reino elogiam e recebem Lord Charles e a professora Célia. Enquanto são transportados em uma carroça, seguidos por diferentes forças do exército que patrulham seus arredores. As pessoas conseguem ver o vestido de Célia através da sombra da carroça, então a chamam de noiva prateada. Lord Charles diz que noiva prateada, vinda de camponeses ignorantes, não é um mau título, mas mostra o quão bela Célia é. Então ele diz que, ao pensar que Célia será dele e somente dele em breve, ele aguarda ansiosamente o momento em que se beijarão para selar seus votos. Ele faz um sinal para um dos soldados a cavalo e então o soldado grita: "Viva a casa de Arbor!" e as diferentes forças fazem o mesmo, assim como o povo do reino. Lord Charles então diz que um dia este reino será dele e Célia será sua esposa. À medida que a carroça se aproxima, Aisha informa Hugh, e graças a Aisha, Hugh está calmo. Aisha se comunica mentalmente com Célia enquanto ela acena para as pessoas que gritam e aclamam. Aisha se apresenta e diz que Hugh a enviou. Ela pede que Célia olhe para a direita e ela faz isso, vendo Hugh entre a multidão. Ela questiona por que ele está lá, pois disse a ele para não aparecer. Ela chora e diz que Hugh é a única pessoa que não quer ver assim. Lord Charles percebe que Célia está chorando e pergunta a ela o porquê, mas ela diz que talvez muitos sentimentos tenham surgido de repente. Lord Charles diz que não percebeu que Célia se importava tanto com ele. Então ele lhe diz que eles devem ser dignos ali, porque todos estão assistindo. Ela então olha para trás, se esperava ver Hugh, mas ele já tinha ido. Ela tenta se comunicar mentalmente com Aisha, mas nada acontece. Ela pensa que tudo pode ser uma fantasia. O carrinho para e Lord Charles se levanta, estendendo a mão para ajudar Célia a se levantar e avançar. Célia diz que é uma boneca e está prestes a tocar a mão de Lord Charles quando os soldados gritam: "Parem! Há um intruso!" E o intruso é Hugh. À medida que ele se aproxima em alta velocidade, alguns soldados atacam, tentando detê-lo, mas ele derruba todos que estão em seu caminho com as pernas e os punhos. Um soldado a cavalo ordena que os soldados recuem para o lado e formem uma linha única, não permitindo que ele se aproxime. Os soldados se posicionam com lanças apontadas para Hugh, mas ele libera sua magia para derrubá-los do chão. O soldado a cavalo ordena que a equipe de magos o contenha, e a equipe de magos entoa bala de fóton e a lança, mas Hugh desvia de tudo e voa alto sobre muitos dos soldados. O soldado a cavalo ordena que alguns soldados protejam a noiva e o noivo. O soldado entoa a habilidade física encantada e eles se preparam para atacar Hugh. Quando ele pousa, eles entoam, cercam e o capturam. Célia fica surpresa, mas Lord Charles lhe diz que está tudo bem e que é apenas um belo espetáculo antes da cerimônia. Eles são a elite entre a elite de seu reino, os poucos escolhidos com linhagens e habilidades comprovadas. Hugh já havia derrubado todos os soldados quando olha para cima. Antes que Lord Charles perceba isso, Hugh voa em sua direção, acerta seu peito com o punho e cai no chão. Hugh traz uma faca e age como se fosse ferir Célia. O conde Clare não quer que sua filha se machuque, então ele tenta se mover, mas um soldado o impede, dizendo para ele não tocá-lo, pois não esperava que a segurança fosse impecável. O soldado lhe diz para se acalmar e não provocar o insurgente. O Duque Arbor também tenta se mover, mas um soldado o impede. Hugh se comunica mentalmente com a professora Célia. Ele pede desculpas pela perturbação, mas enquanto os que estão ao redor deles estão em tumulto, ele gostaria que ela explicasse a situação. Ele diz que se ela puder ficar quieta por um momento, isso seria de grande ajuda. Ela pergunta a Hugh o que está acontecendo, e Hugh lhe diz que está falando diretamente em sua consciência através da telepatia. Ela só precisa concentrar suas palavras em sua mente e sua voz chegará até ele. Lord Charles, que está deitado no chão, pergunta o que ele está procurando, mas Hugh esmaga suas costas com a perna e diz que tem um descontentamento com ele. Ele ameaça esmagar sua coluna completamente sobre seu pé. Célia lhe diz para parar, e ele responde que não vai matar ninguém, mas que isso faz parte da perturbação. Sir Alfred ordena que os soldados levem os convidados para o santuário interno. Hugh diz a Célia que eles
não têm muito tempo, então ela deve deixá-lo terminar de explicar rapidamente. Ele pergunta a ela qual é sua vontade mais uma vez, mas ela não dá uma resposta direta. Então Hill sabe que ela está sendo meio ameaçada por causa da casa do Duque Arbor. Hill lhe diz que, seja qual for seu desejo, ele será realizado. Ela diz que Hill está sendo autoritário, e ele concorda, autoritário e arrogante. Ele lhe diz que ela é tão preciosa pra ele e que lhe deve tanto. Ele não quer apenas ficar parado e perder o que é importante pra ele. Hill já havia derrubado todos os soldados quando olha pra cima. Antes que Lord Charles perceba isso, Hill voa em sua direção, acerta seu peito com o punho e cai no chão. Hill traz uma faca e age como se fosse ferir Celia. O Conde Clare não quer que sua filha se machuque, então ele tenta se mover, mas um soldado o impede, dizendo pra ele não tocá-lo, pois não esperava que a segurança fosse impecável. O soldado lhe diz pra se acalmar e não provocar o insurgente. O Duque Arbor também tenta se mover, mas um soldado o impede. Hill se comunica mentalmente com a professora Celia. Ele pede desculpas pela perturbação, mas enquanto os que estão ao redor deles estão em tumulto, ele gostaria que ela explicasse a situação. Ele diz que se ela puder ficar quieta por um momento, isso seria de grande ajuda. Ela pergunta a Hill o que está acontecendo, e Hill lhe diz que está falando diretamente em sua consciência, através da telepatia. Ela só precisa concentrar suas palavras em sua mente e sua voz chegará até ele. Lord Charles, que está deitado no chão, pergunta o que ele está procurando, mas Hill esmaga suas costas com a perna e diz que tem um descontentamento com ele. Ele ameaça esmagar sua coluna completamente sob seu pé. Celia lhe diz pra parar, e ele responde que não vai matar ninguém, mas que isso faz parte da perturbação. Sir Alfred ordena que os soldados levem os convidados pro santuário interno. Hill diz a Celia que eles não têm muito tempo, então ela deve deixá-lo terminar de explicar rapidamente. Ele pergunta a ela qual é sua vontade mais uma vez, mas ela não dá uma resposta direta. Então Hill sabe que ela está sendo meio ameaçada por causa da casa do Duque Arbor. Hill lhe diz que, seja qual for seu desejo, ele será realizado. Ela diz que Hill está sendo autoritário, e ele concorda, autoritário e arrogante. Ele lhe diz que ela é tão preciosa pra ele e que lhe deve tanto. Ele não quer apenas ficar parado e perder o que é importante pra ele. Ele sabe que vai se arrepender disso pelo resto da vida. Ele diz que, uma vez que algo é perdido, nunca mais voltará. Mas se alguém ainda não perdeu, então ainda há tempo. Ele diz que vê um futuro onde a dignidade dela será pisoteada pelo resto de sua vida. Então ele pergunta novamente se o casamento a fará feliz. Ela responde que, se colocar seus sentimentos acima de tudo, pode causar problemas para os outros. Ela pergunta se isso seria a coisa certa a se fazer, mas Hill não sabe. Mas se esse casamento é realmente a coisa certa a se fazer, então ela não teria essa expressão no rosto. Ele implora para que ela não desista. Ela pergunta quais são os planos dele, se ela disser que não quer se casar. E ele diz que a levará e fugirá deste lugar. Assim, ninguém questionará se o pai dela está envolvido. Celia olha e vê que foram cercados por um exército de soldados. Então ele diz a Hill que eles vão pegá-lo. Hill diz a ela para não se preocupar com isso, mas que fará seu desejo se tornar realidade. Ele a avisa que é algo que alguém com uma faca em seu pescoço deveria estar dizendo. Então ela diz a Hill para levá-la embora. Hill enfrenta Lord Charles e diz a ele que decidiu sequestrar sua noiva bem diante dos olhos de todos. Então ele agarra Celia e sai correndo enquanto ela grita: Lord Charles! Charles! Lord Charles ordena que todas as tropas o sigam e o capturem. Sir Alfred diz para eles pararem e não quebrarem nenhuma informação. Lord Charles ordena que o peguem imediatamente. Os soldados correm atrás dele para capturá-lo, mas ele voa acima deles e pousa do outro lado. Lord Charles grita: os soldados são incompetentes, pois não conseguem pegar apenas um homem. Sir Alfred pergunta a Lord Charles se ele vê a habilidade de salto de Hill, quando ele se prepara para atacar. A Mad Squad entoa a bala de Photon e a libera novamente, mas Hill solta Celia e cria uma barreira que impede as ameaças. Sir Rice pensou que Hill estava usando algum tipo de item mágico, mas artes espirituais. Então ele se pergunta quem poderia ser a pessoa, até que se lembra de um garoto que cortou a cabeça de um enorme monstro na floresta usando artes espirituais. Então ele acha que voltou. Ele percebe que ficou mais forte desde a última vez que o viu. Então ele desata um ataque contra Hill, mas Hill controla o ataque e o atira no chão, causando uma explosão que faz as pessoas gritarem, pensando que Hill e Celia estão mortos. Mas quando a poeira assenta, Hill é visto segurando Celia em sua mão e ele foge. Lord Charles ordena que parem de atirar porque não quer que o ataque afete Celia. Enquanto Lord Charles grita, Sir Alfred diz aos soldados para prestarem atenção. Ele informa que seus cavaleiros aéreos estão agora em perseguição. Assim, ele ordena que as forças se espalhem imediatamente em uma rede que cerca a capital. Ele se vira para Vanessa e diz a ela para cuidar da segurança do local do casamento e coordenar entre os capitães de cada unidade. Lord Charles chama Alfred para perguntar quem lhe permitiu assumir o comando. E agora ele deixou o invasor escapar com sua futura esposa. Sir Alfred pergunta se ele tem ideia de quem possa ser o insurgente. Lord Charles lembra que o insurgente disse que tinha uma queixa contra ele. Alfred diz que parece haver muitos candidatos. Mas Lord Charles manda ele calar a boca, perseguir o insurgente imediatamente e trazê-lo de volta. Sir Alfred diz que essa é sua intenção e corre atrás do insurgente. A situação se tornou divertida para Sir Wise, mas com a proteção que lhe é conferida como embaixador, ele supõe que não deveria se afastar daqui. Ele está muito interessado em Hill e no espírito que nunca se revelou. Enquanto correm, Celia reclama que Hill é rápido demais, mas Hill diz a ela para segurar um pouco e que preferiria não ter que lidar com a unidade de Griffin, então ele vai acelerar um pouco. Ela diz que Hill se tornou um garoto bastante impressionante. Ele a agradece e pergunta se ela já se acostumou um pouco mais com a velocidade. Ela diz que se ele pode ir mais rápido, então que venha. Hill pensa que se continuar correndo assim, levará tempo para despistá-los, então ele para por um momento. Ele diz que vai passar o bastão para que se encontrem novamente mais tarde. Celia pergunta o que ele quer dizer, então ele lhe diz que isso faz parte do plano. Ela confessa que ele tem alguém ajudando, e a pessoa é a garota que primeiro falou com ela telepaticamente. Então ele voa de um prédio alto. Depois que pousam, ele chama Aisha e ela aparece. Hill entrega Celia a Aisha e Celia pergunta o que está acontecendo. Hill diz que ele fará de isca e ganhará algum tempo.
Ryu diz a Célia que os dois usarão a oportunidade para escapar da capital real juntos. Ele promete que se encontrará com elas mais tarde e Aisha diz que explicará sobre si mesma para Célia. No caminho, os cavaleiros aéreos encontram Ryu no topo do prédio, mas não com Célia. Um dos cavaleiros aéreos diz que o beco de onde ele saiu é um beco sem saída, então eles devem informar as equipes no chão. Ele diz a um deles para lançar um sinalizador. Ele aponta para o céu, um sinalizador para chamar reforços. Então Ryu pensa que está tudo indo conforme o planejado. Tudo o que resta é que Ryu faça um grande espetáculo e os atraia. Os cavaleiros aéreos desferem um ataque contra Ryu, lançando tiros relâmpago, mas nenhum deles o atinge. Eles continuam disparando. Então, ele decide ir entre os prédios, onde encontra soldados a cavalo e a pé. Ele luta o quanto pode, e então pensa que não matar ninguém pode estar tornando as coisas mais difíceis. Agora, num instante, Sir Alfred aparece e diz que irá conter Ryu. Ryu o reconhece, pois ele é conhecido como a Espada do Rei. Sir Alfred ordena que seus homens fiquem para trás e comece. O primeiro golpe termina em um empate entre espada e lâmina, e mais golpes vêm de Sir Alfred na faca de Ryu, que o empurra para trás. Ryu percebe que há algum tipo de fórmula mágica poderosa lançada na espada que Sir Alfred está segurando. A luta continua, enquanto Ryu não apenas usa sua faca, mas também desferindo um golpe com a perna. Sir Alfred ataca com força, mas só pode terminar na faca de Ryu. E desta vez, Sir Alfred está sendo empurrado para trás. Ryu tem a chance de virar sua lâmina contra Sir Alfred, mas decide se recuar. Sir Alfred pergunta por que ele não usa sua lâmina contra ele, mas Sir Alfred vê isso como Ryu subestimando, então ele quer acabar com isso. Ele acumula mais energia em sua espada e a atinge no chão, causando tanta destruição nos prédios ao redor. Os homens de Sir Alfred estão procurando por Ryu depois que a explosão se acalmou, mas ele não está em lugar nenhum. Então, eles relatam de volta a Sir Alfred. Sir Alfred diz que se ele levar toda a força do golpe, não sobrará nenhum vestígio dele. Mas ele não sentiu o impacto, e há evidências de que ele fugiu para as ruas de trás. Ele diz a seus homens para procurarem na área circundante, apenas para ter certeza, e eles também procuram por Lady Célia. Aisha e Célia parecem ter escapado dos homens de Alfred. Célia pergunta a Aisha se Ryu está bem, e ela diz que Ryu está quase com elas. Em pouco tempo, Ryu aparece, e ela corre para abraçá-lo. Embora quase caia, Ryu diz a ela que está tudo bem. Agora, Célia vê as roupas de Ryu e pergunta se ele está ferido, mas Ryu diz que não. Então ele agradece a Aisha. Ryu pergunta a Célia se eles devem ir, mas ela pergunta se está tudo certo. Então Ryu pergunta se ela ainda quer voltar e se ainda pode chegar a tempo. Ela rapidamente diz que não, mas estava apenas pensando que não parece real. Célia diz que por um momento achou que sua vida tinha acabado. Mas Ryu a salva, e ele está com ela agora, e ela o agradece por tê-la sequestrado. Célia diz que terão que pensar no que fazer a seguir, e Ryu rapidamente diz a Célia que tem algo que precisa fazer, mas não deixará que ela sofra por falta de nada quando se trata de necessidades diárias. Célia diz que é inexperiente e inepta, mas espera que Ryu a olhe com bondade. Ryu diz a ela que ele deve esperar que ela continue olhando. Ela também menciona que deveriam conversar bastante para compensar todo o tempo que não se viram. De repente, Aisha diz que está vindo, e há 4 luzes de fogo de cores diferentes que vão da terra até as nuvens. Então tudo se desvanece nas nuvens. Depois de um tempo, Aisha implora a Haruto que ajude e o salve. Algumas mulheres se encontram em um lugar onde não conseguem contatar ninguém, pois não há sinal no celular e acabam sendo sequestradas por alguns homens. Elas são mantidas em um veículo, mas Ryu chega ao local para resgatá-las dos homens. Em seguida, ele pergunta se há mais alguém, e elas apontam para um prédio. Ele destranca a porta do prédio e vê Michan, que se parece muito com Michan, mas a mulher o agradece e se apresenta como Aya Miharu.